Arthur é um rei tirânico que governa o mundo com punho de ferro. Durante sua ascensão ao trono, ele massacrou seus inimigos, destruiu cidades com bombas e cometeu inúmeras atrocidades em nome do poder. No entanto, um dia, ele reflete sobre tudo o que fez e é tomado por um sentimento de culpa. No momento seguinte, sofre um ataque cardíaco e morre. Enquanto desce lentamente para o abismo, uma voz chama por ele e diz que lhe dará uma segunda chance na vida, mas ele deve garantir que não há desperdício desta vez. Poucos momentos depois, Arthur abre os olhos e vê duas pessoas olhando para ele. O homem se apresenta como Reynald, seu pai, e a mulher como Alice, sua mãe. Eles não esperam que um recém-nascido compreenda o que dizem, mas estão extremamente animados por tê-lo. Arthur percebe lentamente que essas pessoas realmente são seus pais e que ele acaba de nascer. Ainda é difícil acreditar que voltou a ser um bebê, mas não pode negar que seus pais cuidam muito bem dele. No geral, ele está feliz, mas ainda se incomoda com o fato de estar preso em um corpo de bebê. Sua cabeça é desproporcionalmente grande, ele não consegue falar e, a cada poucas horas, suja a fralda sem controle. No entanto, logo percebe algo ainda mais estranho do que sua condição atual. Ele observa Reynald canalizar energia para os punhos e esmagar uma pedra enorme em pedaços. Arthur fica surpreso, pois nunca viu esse tipo de poder, mesmo após anos governando o mundo. Esse feito é tão impressionante que Reynald se enche de orgulho e espera receber elogios da família. No entanto, ele não presta atenção ao redor e acaba sendo atingido por uma pedra que cai sobre sua cabeça. Alice já esperava que algo assim pudesse acontecer, então rapidamente o cura usando magia e o alerta para ter mais cuidado da próxima vez que quiser se exibir. Embora Reynald estivesse apenas tentando mostrar suas habilidades, quando fica sério, seus punhos são letais, pois ele pode derrubar um javali selvagem com um único golpe durante a caça. Sua presença torna tudo mais fácil para os companheiros de caça. Quando a caçada termina, Reynald retorna para a família, pronto para um abraço de boas-vindas, mas então se lembra de que ainda está coberto de sangue de javali e precisa se limpar primeiro. Arthur aprende duas coisas observando isso. Primeiro, este mundo é tão perigoso que é comum as pessoas possuírem armas para se proteger. Segundo, se quiser viver livremente, precisará aprender a lutar. Agora que Reynald voltou, Alice diz que é hora de colocar Arthur para dormir. Normalmente, ele ficaria irritado por ser tratado como um bebê, mas essa é uma parte que ele realmente aprecia. Em sua vida anterior, raramente teve a chance de dormir tranquilamente, pois sempre havia alguém tentando assassiná-lo quando ele menos esperava. Embora pudesse facilmente derrotar qualquer inimigo, a constante ameaça era estressante. Meses se passam, e os membros frágeis de Arthur finalmente se fortalecem o suficiente para que ele consiga se mover sozinho. A primeira coisa que faz com essa nova mobilidade é ir até um espelho para se observar. Seus pais acham adorável o quanto ele fica encantado com o próprio reflexo, mas, na verdade, Arthur está apenas assimilando o fato de que realmente voltou a ser um bebê. Agora que consegue se mover por conta própria, quando Alice o coloca para dormir mais tarde naquele dia, ele põe seu plano em ação. Assim que ela sai do quarto, Arthur abre os olhos, joga o cobertor para fora do berço e começa a escalá-lo para escapar. Ele rasteja pelo chão enquanto Alice está ocupada lavando a louça. Ela parece tão concentrada que não percebe Arthur atravessando o cômodo. Ao chegar ao outro lado, ele abre a porta da biblioteca da casa e pega um livro, pois precisa aprender mais sobre esse mundo. Ao ler, descobre que o continente se chama Dikin e é dividido em 3 reinos: o reino de Caldin, habitado por anões que vivem em cidades subterrâneas, o reino de Elanor, onde os elfos moram nas profundezas das florestas, e o reino de Sapin, governado por um rei humano. Neste mundo, ninguém destruiu cidades para conquistar territórios, mas Arthur ainda quer entender mais sobre seu novo lar. Ele pega outro livro e finalmente obtém algumas respostas. Arthur percebe que o nível tecnológico deste mundo é primitivo, e o motivo para isso é a existência da magia. As pessoas podem usar magia manipulando a mana dentro de seus corpos, e embora não seja algo comum, a magia tem um papel fundamental na vida cotidiana. Existem 2 formas de utilizá-la: fortalecimento e conjuração. O fortalecimento envolve a circulação de mana pelo corpo, concedendo força, resistência e agilidade sobre-humanas. Já os conjuradores projetam mana para fora e a usam para controlar fenômenos externos. Esse conhecimento resume bem o sistema mágico do mundo, mas Arthur não encontra nada sobre a magia de cura que Alice usou antes. Ele deduz que ela deve ser uma exceção. Pelo que Arthur compreende, a maioria das pessoas manifesta sua mana na puberdade, ao canalizá-la através de algo chamado núcleo de mana, pode aprender a controlá-la e se tornar um mago. Isso faz sentido para ele, pois, em sua vida anterior, ascendeu ao poder graças à energia inata de seu corpo, que funcionava exatamente como a mana.
Decidido a testar se pode usar essa energia, ele foca sua concentração ao máximo e, para sua surpresa, sente o desenvolvimento de um núcleo de mana dentro de si. Esse é um avanço significativo para ele. Desde que descobriu que ele não estava no berço, Alice ficou aliviada por ele não estar machucado. No entanto, ao pegá-lo nos braços, percebeu que havia algo diferente nele. Arthur ficou preocupado, pensando que ela pudesse ter sentido a mana dentro dele, mas, na verdade, Alice apenas notou que ele havia se sujado de novo. 2 anos se passaram, e Alice escrevia em seu diário. Ela estava muito grata por Arthur estar crescendo forte e saudável, mas começava a se preocupar porque nunca tinha visto o filho sorrir desde o nascimento. Então, ela notou Reynald e Arthur do lado de fora, e parecia que Reynald estava dando lições de espada para Arthur. O garoto parecia bastante interessado, mas Alice ficou furiosa ao ver Reynald deixando uma criança de apenas 2 anos balançar um bastão perigoso. Arthur já havia percebido que deixar Alice irritada não era uma boa ideia, então sabia que teria que tomar cuidado para não enfurecê-la. Para evitar que ele participasse de outras atividades perigosas, Alice decidiu levar Arthur para um passeio pela cidade. Arthur ficou particularmente animado com essa oportunidade, pois isso lhe permitiria reunir informações valiosas sobre o mundo. Ele podia avaliar o nível tecnológico do reino observando as armas vendidas ao público em geral e também teve contato com substâncias que nunca havia visto antes. Mas o melhor de tudo foi testemunhar um mago conjurando magia de fogo de perto. No fim das contas, a viagem do dia foi incrivelmente valiosa para ele. Ao final do dia, o corpo infantil de Arthur estava exausto por toda a atividade, e ele mal conseguia se manter acordado. Alice queria colocá-lo para dormir assim que chegassem em casa. Apesar das limitações dessa nova vida, Arthur passou a gostar de viver com pais amorosos. Em sua vida passada, ele foi deixado à própria sorte sem nenhuma ajuda, cresceu em um orfanato e nunca conheceu o amor parental. Ter pais dedicados era uma mudança agradável para ele. Arthur logo adormeceu no ombro de Alice, que começou a carregá-lo até o berço. No caminho, ela lhe disse o quanto estava orgulhosa por ele estar aprendendo tanto. Alice sabia de todas as vezes que ele escapava do berço para ler livros e percebeu o quanto ele ficou animado ao ver o mundo exterior. Para ela, isso significava que Arthur tinha um espírito aventureiro, provavelmente herdado de Reynald. Mais cedo ou mais tarde, ele certamente desejaria partir para explorar o mundo. Pessoalmente, Alice preferia que ele levasse uma vida pacífica ali, mas, se ele estivesse feliz, ela o apoiaria, não importava o que acontecesse. No dia seguinte, Arthur estava parado junto à janela, observando enquanto Reynald começava seu treinamento no quintal. Ele estava interessado em ver a aplicação da magia de perto e, por isso, assistia atentamente enquanto Reynald começava a circular mana pelo próprio corpo. Eventualmente, algumas pedras começaram a se erguer do chão, e Reynald parecia bastante satisfeito com isso, mas, na realidade, o resultado era bem medíocre. Esse era o limite da habilidade de Reynald em conjuração, pois sua especialidade era magia de fortalecimento, sendo muito mais eficiente quando aplicada ao próprio corpo. Ver o poder do pai motivou Arthur a treinar, e ele estava prestes a descer da mesa quando Alice anunciou que era hora da soneca. Arthur ainda não sabia falar, então começou a reclamar enquanto passavam pelo estante de livros. Alice, no entanto, disse que não havia tempo para leituras, pois ele precisava dormir. Normalmente, não havia nada que Arthur pudesse fazer a respeito, mas ele havia recentemente aprendido uma técnica lendária, fazer bico. Ele dominou a arte de usar sua fofura como arma, e, mesmo que Alice ainda quisesse colocá-lo para dormir, acabou cedendo e deixou que ele lesse um livro. Assim que ficou sozinho, Arthur começou a praticar com sua mana. Nos últimos 2 anos, ele havia progredido bastante. Ao reunir pequenos fragmentos de mana dentro do próprio corpo, conseguiu formar um núcleo de mana. Embora fosse incrivelmente exaustivo, o esforço valeu a pena. Agora, com apenas um pouco mais de esforço, ele deveria ser capaz de lançar seu primeiro feitiço. No entanto, Arthur subestimou drasticamente a força da própria magia e, sem querer, explodiu a casa. Alice e Reynald estavam do lado de fora quando a explosão ocorreu. Foi tão intensa que as costas de Reynald ficaram gravemente queimadas, mas, fora isso, ambos estavam bem. No entanto, logo perceberam que Arthur ainda estava dentro da casa quando ela explodiu. Desesperados, correram para dentro para verificar se ele ainda estava vivo. Não havia como um bebê ter sobrevivido a uma explosão daquela magnitude, mas, ao chegar à biblioteca, Reynald ficou chocado ao ver que Arthur não apenas estava completamente ileso, como também havia sido a causa da explosão. Ele tinha apenas 3 anos, então, teoricamente, não deveria ser possível usar magia antes dos 12 anos. No entanto, Arthur já era praticamente um mestre da mana. Ele olhou orgulhoso para os pais, mas se esqueceu de que a casa estava desmoronando.
Quando duas vigas do teto começaram a cair diretamente sobre ele, foi completamente pego de surpresa. Tentou correr, mas suas pernas curtas de bebê o traíram, e parecia que seu fim havia chegado. Felizmente, tanto Alice quanto Reynald correram para salvá-lo. Enquanto Alice o protegeu com o próprio corpo, Reynald usou magia para bloquear os escombros e salvar os dois. Arthur ficou surpreso, pois essa era a primeira vez que alguém arriscava a própria vida por ele. Alice, por outro lado, estava tão aliviada que começou a chorar. Arthur ainda não estava acostumado a ter pessoas que se importavam com ele, então vê-la chorar por ele o fez chorar também. Ele nunca poderia ter feito algo assim em sua vida anterior, pois se esperava que ele fosse um rei impiedoso. Em certo momento, um homem tentou assassinar Arthur. Depois que foi capturado, todo o conselho se reuniu e se preparou para sentenciá-lo por seus crimes. E além disso, planejavam mandar a esposa e o filho do homem para um campo que nunca ouviu falar da Convenção de Genebra. Ou seja, estavam condenados a serem torturados e usados como cobaias em experimentos. Por quê? Por que não? O homem começa a implorar a Arthur que poupe sua família, pois eles não merecem sofrer pelas ações dele. Como um ato de misericórdia, Arthur decidiu matá-lo ali mesmo. Isso era basicamente uma segunda-feira comum para ele naquela época. Mas agora, ele passa suas segundas-feiras treinando com seu pai. Reynald quer que Arthur pratique com manoplas, mas Arthur já tem uma vida inteira de experiência com espadas, então não quer trocar sua arma principal. Como Arthur está tão determinado a usar uma espada, Reynald decide usar uma também. E, para tornar as coisas mais interessantes, ele reforça sua espada com mana. No entanto, para sua total surpresa, Arthur faz exatamente a mesma coisa e corta a espada de Reynald com facilidade. Ao ver isso, Reynald percebe que Arthur é talentoso demais para que ele continue treinando o menino. Então começa a considerar a ideia de contratar um professor profissional e vai conversar com Alice sobre isso. Alice nega imediatamente a ideia, pois não suporta a ideia de mandar Arthur para alguma cidade aleatória só para que ele aprenda algo. Eles já tinham conversado sobre isso, Reynald deveria ensinar Arthur a lutar, enquanto ela o ensinaria sobre magia. Mas Reynald aponta que Arthur conseguiu cortar sua espada durante o treino, mesmo ela estando infundida com mana, e o menino ainda é só um bebê, pelo amor de Deus. Se ele já faz coisas assim com tão pouca idade, quem sabe do que será capaz no futuro? Por isso, Reynald acha importante que ele tenha um professor de verdade. Alice não pode negar que Arthur é incrivelmente talentoso, mas ainda odeia a ideia de deixá-lo sozinho numa escola da cidade. Então ela e Reynald começam a discutir por alguns minutos, sem chegar a um acordo. Arthur já está cansado de tanta discussão e então aponta que eles podem simplesmente ir com ele para a cidade. Assim, ele pode ter um professor e seus pais não precisarão deixá-lo sozinho. Os dois não tinham percebido que essa era uma opção, mas isso resolve todos os seus problemas. Então acham a ideia ótima e imediatamente começam os preparativos para a viagem. No dia seguinte, uma carruagem chega para levá-los à cidade. Eles vão viajar com alguns velhos amigos, e Arthur os reconhece, são as mesmas pessoas que ajudaram Alice e Reynald a reconstruir a casa depois que ele a explodiu. Eles fazem parte de um grupo chamado Chifres Gêmeos. O líder, Adam, se apresenta a Arthur. Angela também se apresenta, ao mesmo tempo em que sufoca Arthur num abraço que quase o faz desmaiar. Alice observa tudo feliz da vida. Por sorte, antes que Arthur apague, Daryl tira de perto de Angela e também se apresenta, mas é bem mais gentil, apenas dá um high fives no garoto. Arthur então nota uma garota em pé no alto da carruagem. Dá para ver que ela está tentando se exibir, pois não há motivo algum para estar em cima da carruagem naquele momento. Ela não diz nada, então os outros contam a Arthur que o nome dela é Jasmine. A última integrante do grupo é Ellen, a arqueira. Com as apresentações finalmente concluídas, o grupo precisa seguir viagem. Todos sobem nas carroças e partem. No caminho, Alice pergunta a Arthur se ele está empolgado com sua primeira grande viagem. Ele responde que sim, mas por dentro está pensando em como esse mundo é primitivo. Eles ainda usam carruagens puxadas por cavalos para viajar, enquanto no mundo antigo de Arthur ele tinha uma frota de carros voadores que ele poderia usar a qualquer momento. Depois de viajarem quase o dia todo, o grupo decide fazer uma pausa para o almoço. Então, montam um acampamento. Mas assim que param, são atacados por lobos. Apesar disso, os lobos são bem burros, pois nem sequer tentam cercar o grupo, apenas avançam diretamente e são abatidos instantaneamente pela equipe de aventureiros. Arthur acha tudo muito interessante, já que é a primeira vez que vê um combate real neste mundo, e ele pretende se tornar forte o suficiente para lidar com ameaças como essa sozinho em breve. Como agora tem bastante carne de lobo, o grupo decide cozinhar para o jantar, mas estão sem temperos, então será apenas carne grelhada simples.
Nesse momento, Alice percebe que o braço de Reinaldo está levemente ferido, então se oferece para curá-lo. Mas antes que ela comece, Jasmine pede que ela espere um pouco. Todos se reúnem em volta de Alice para fazer guarda, porque curandeiros como ela são extremamente raros nesse mundo. Se alguém a visse usando magia de cura, ela poderia se tornar um alvo. Quando Alice termina de curar Reinaldo, todos voltam ao que estavam fazendo antes. Mas Adam decide que quer fazer um pouco de exercício antes de dormir. E não há melhor maneira de fazer isso do que lutando com uma criança de 4 anos. Parece uma atitude cruel, mas Adam ouviu falar da força de Arthur e quer ver com seus próprios olhos. É apenas um treino. Adam diz para Arthur se preparar e já imbuir sua lança com mana. Arthur faz o mesmo. Quando o duelo começa, Arthur canaliza um pouco de magia para os pés. Assim, no momento em que está prestes a colidir com Adam, ele desaparece e reaparece atrás dele. Essa teria sido a chance perfeita para Arthur atacar, mas seus pés de criança escorregam no chão. Ele perde o equilíbrio, e Adam consegue se recuperar. Arthur e Adam começam a se enfrentar, mas dá para perceber que o orçamento da animação foi negativo. De qualquer forma, Arthur acaba sendo arremessado para trás, já que seu corpo de criança é leve demais para acompanhar um aventureiro experiente, e acaba lançado no ar. Felizmente, os outros o salvam antes que ele atinja o chão e todos começam a gritar com Adam por quase machucar Arthur. Mas Adam diz que não conseguiu evitar, pois Arthur era forte demais para ele se conter. Não havia como uma criança daquela idade ter tanta força. Então ele acha que Reinaldo deve estar fazendo algum tipo de treinamento de super soldado com ele. Mas, na verdade, Reinaldo nunca ensinou nada daquilo para Arthur, ele aprendeu tudo sozinho. Nesse momento, Jasmine se aproxima de Arthur e o assusta sem querer. Ela ficou realmente impressionada com a luta de Arthur e pede para ele ensiná-la a fazer aquela coisa com a magia nos pés. Arthur queria manter a técnica em segredo, já que era algo que dominou em sua vida passada, mas ela não aceita um não como resposta. E, pelo olhar dela, ele sabe que ela vai insistir até que ele ceda. Então talvez ele tenha que ensiná-la eventualmente. Na manhã seguinte, a jornada continua como planejado. E, ao longo do caminho, fazem algumas pausas para descansar. Nessas pausas, Adam dá algumas lições básicas de lança para Arthur, e ele o ensina a usar um arco poucos minutos depois. Com algumas lições básicas, Arthur consegue entender rapidamente. O único conhecimento sobre armas que Arthur tinha da vida passada era com a espada, então essas lições são muito valiosas para ele. Arthur estava aprendendo tanto com os outros que decidiu ensinar sua técnica para Jasmine. Afinal, ao canalizar magia nos pés e usar magia do vento ao mesmo tempo, é possível aumentar a velocidade de forma impressionante. Depois de demonstrar uma vez, Jasmine conseguiu reproduzir perfeitamente. Mais tarde, Arthur estava lendo um livro de magia na carruagem, mas, por alguma razão, Jasmine também estava lá, apenas observando. E não era coincidência, pois ela aproveitava toda oportunidade para se aproximar dele. Na manhã seguinte, Jasmine deu a Arthur uma faca como agradecimento por tê-lo ensinado, e ficou claro que ela realmente gostava dele, já que geralmente não interagia com ninguém de forma intencional. Poucos minutos depois, todos voltaram às carruagens e continuaram a viagem. Mas, enquanto Arthur lia seu livro, a carruagem foi atacada por bandidos e ficou completamente cercada, sem para onde ir. O líder dos bandidos ordenou que seus homens capturassem as mulheres e crianças para vendê-las como escravas, então todos atacaram de uma vez, e os aventureiros fizeram o possível para contê-los. Em termos de poder bruto, os gêmeos do Chifre e Reinaldo eram muito mais fortes que os bandidos comuns, mas havia tantos deles que, eventualmente, seriam sobrecarregados. Em certo momento, Reinaldo foi arremessado de volta à carruagem pelo líder dos bandidos e ficou gravemente ferido. Alice queria ir curá-lo, mas Reinaldo a impediu, dizendo que se os bandidos descobrissem seu poder, passariam a persegui-la. Então, ele pediu a Arthur que levasse Alice para o mais longe possível. Arthur não queria deixar Reinaldo para trás, mas ele explicou que Alice estava grávida de outro filho, então protegê-la era a maior prioridade. Arthur entendeu. Quando Reinaldo deu o sinal, ele preparou sua magia para fugir com Alice, enquanto Reinaldo prometeu segurar os bandidos. O líder dos bandidos mandou seus homens perseguirem Arthur e Alice, mas Reinaldo não deixou e partiu para cima dele. Da primeira vez, o líder o havia derrubado com facilidade, mas agora Reinaldo estava lutando por sua família, então não cairia tão fácil. Enquanto Reinaldo segurava o líder, alguns bandidos menos importantes tentaram alcançar Arthur e Alice, mas Adam e Jasmine jogaram adagas neles e abriram caminho para que pudessem escapar. Todos estavam dando o melhor de si para manter os bandidos longe de Arthur, e ele se esforçava para levar Alice em segurança. Era irônico,
Em sua vida passada, ele tomava o que queria sem se importar com os outros. Agora, estava fugindo para proteger alguém precioso. Depois de correr por vários minutos, Arthur achou que já estavam longe o bastante, mas estava errado. Um bandido os observava do alto de um penhasco, e esse sabia usar magia. Ele lançou um feitiço de vento contra Arthur e Alice. Arthur não o percebeu a tempo e, quando notou, já era tarde demais. Só conseguiu empurrar Alice para longe e tomar o golpe sozinho. A rajada o lançou para trás, e ele caiu do penhasco. Com seu corpo de criança, isso era praticamente uma sentença de morte. Mas, se fosse morrer, não morreria sozinho. Enquanto caía, Arthur pegou a faca que ganhou de Jasmine e a lançou contra o bandido mágico. A lâmina acertou e o cordão se enrolou no tornozelo do inimigo, permitindo que Arthur o puxasse para cair junto. Os aventureiros tentaram usar magia para salvar Arthur, mas ele já estava longe demais para ser alcançado. Estava condenado. Durante a queda, Arthur refletiu sobre sua vida. Mesmo prestes a morrer, sentia uma paz estranha, pois conseguiu proteger sua família. Entendi agora por que aquele homem de sua vida passada foi tão desesperado para proteger a dele. Arthur nem hesitou em se sacrificar por Alice. E, embora não se arrependesse do que fez, ainda desejava ter sobrevivido para viver mais um pouco ao lado deles. Depois daquela queda mortal, Arthur de alguma forma consegue sair do rio e encontrar uma caverna. No entanto, ele se depara com um monstro aterrorizante e começa a se arrepender de ter vindo buscar abrigo ali. Ele tenta um ataque surpresa para aumentar suas chances de sobrevivência, mas o monstro simplesmente o golpeia no ar e manda ele se acalmar. O monstro diz a Arthur que não é mau e que só quer ser amigo. De qualquer forma, ele ainda está gravemente ferido e suas lesões não vão se curar a menos que ele coma algo. O monstro começa a colher frutas da parede da caverna e diz a Arthur para comê-las, mas ele não confia em frutas aleatórias de parede. Ele está prestes a se levantar para tentar sair daquela situação falando, mas suas lesões finalmente o alcançam. Ao tentar se levantar, ele ouve algo estalar e começa a chorar. O monstro manda ele parar de chorar porque já é um milagre que ele tenha sobrevivido àquela queda. Arthur tem muitas perguntas a fazer, mas o monstro diz que não responderá a nada a menos que ele coma as frutas. Ele hesita no início, mas depois de morder a primeira frutinha, Arthur percebe que elas têm um gosto muito bom. Depois de se empanturrar, Arthur se vira para o monstro e pergunta se ele sabe alguma coisa sobre o estado atual de seus pais. O monstro explica que não pode sair da caverna, então não pode verificar por si mesmo, mas tem uma habilidade que permite ver a longas distâncias. Ele gera uma tela e mostra a Arthur que seus pais conseguiram derrotar o resto dos bandidos. Isso significa que eles ainda estão vivos e bem, e Arthur não poderia estar mais feliz com essa notícia. Ele agradece ao monstro por deixá-lo saber que seus pais estão bem. E já que Arthur vai ficar preso ali por um tempo, decide ser amigável com ele. O nome do monstro é Sylvia, e ela acaba sendo uma pessoa muito gentil. Nos dias seguintes, Arthur ficou ali, comendo e descansando para que suas feridas pudessem se curar. Durante todo esse tempo, Sylvia cuidava dele. Quando seu corpo finalmente se recupera, Arthur quer voltar para casa o mais rápido possível. Mas segundo Sylvia, Arthur jamais sobreviveria à viagem de volta sozinho. A caverna está atualmente nos arredores da Floresta Élfica, uma parte cheia de bestas mágicas e bandidos imorais, e Arthur simplesmente não tem como lidar com tudo isso. Mas isso não significa que ele ficará preso ali para sempre. Sylvia tem a habilidade de abrir uma fenda dimensional e pode enviar Arthur de volta para casa, ou ao menos para um local mais seguro do que aquela floresta. No entanto, levará bastante tempo para ela criar essa fenda, então Arthur terá que esperar. Como não tem nada melhor para fazer, ele pega um galho e começa a praticar suas habilidades de esgrima. Vários dias se passam e, embora Arthur tenha passado a gostar da companhia de Sylvia, ele ainda não aprendeu nada sobre ela. Tudo o que sabe é que ela tem a aparência de um monstro assustador, aparentemente está se escondendo de algo, e é uma pessoa muito bondosa. Depois de terminar seu treino de espada do dia, Arthur se senta em uma pedra para começar a treinar seu mana. Sylvia fica impressionada com o fato de uma criança tão jovem já ter um núcleo de mana, mas tem certeza de que ele nunca aprendeu a fazer aquilo direito. Ela estende a mão, e uma grande quantidade de mana começa a se acumular ali. Arthur fica maravilhado, pois Sylvia está basicamente acumulando mana enquanto lança seu feitiço. Se Arthur conseguir aprender isso, ele sem dúvida se tornará incrivelmente forte. Dito isso, antes mesmo de Sylvia se oferecer para ensiná-lo, ela pergunta a Arthur o que ele pretende fazer com o poder que vai ganhar ao aprender essa técnica. Arthur já havia considerado isso antes, mas agora que pensa melhor, ele se lembra de como sua família e seus amigos quase foram completamente dizimados por bandidos.
Por isso, ele diz a Sylvia que usará seu poder para destruir qualquer um que ouse machucar sua família. No entanto, Sylvia não gosta dessa resposta. Ela dá um peteleco na testa de Arthur e o joga para trás. Sylvia diz que jamais ensinaria sua técnica a alguém que pensa dessa forma. Arthur, por outro lado, não entende por que ela está tão irritada, afinal, parece perfeitamente natural querer matar seus inimigos. Sylvia quer provar um ponto, então ela levanta o dedo até a cabeça de Arthur e diz que poderia facilmente abrir seu crânio com um simples toque, ou poderia tocá-lo gentilmente. Ela pergunta a Arthur qual ele prefere, e, obviamente, ele diz que prefere o toque gentil, já que não quer morrer. É fácil deixar que as ações sejam movidas pela raiva e pelo ódio, mas uma vez que você cede a isso, sua vida se torna um ciclo vazio e interminável de ódio. Sylvia não quer que Arthur desperdice a vida assim, então pergunta novamente, o que você fará com esse poder? Arthur pensa de novo, mas desta vez se concentra nos sorrisos brilhantes das pessoas próximas a ele. Então responde que quer usar seu poder para proteger aqueles que ama. Sylvia gosta muito mais dessa resposta. Enquanto isso, fora da caverna, um monstro que se parece bastante com Sylvia parece estar rastreando-a e está bem perto de encontrá-la. No antigo mundo de Arthur, ele era o rei, mas isso não significava que ele detinha todo o poder. Quem realmente estava no comando eram os senadores. Arthur era basicamente um agente de guerra convocado sempre que os senadores precisavam que ele cometesse atos indescritíveis de violência, mas ele nunca gostou de viver assim. De volta ao presente, Sylvia está ensinando Arthur a usar sua técnica. Depois de mostrar como se faz, ela pede que ele tente sozinho. Arthur começa a condensar o mana do ar ao redor e, uma vez que pega o jeito, consegue usar esse mana para se fortalecer. Ele já sente a diferença na sua força, então corre até Sylvia para agradecê-la por tê-lo ensinado. Porém, Sylvia de repente sente alguém se aproximando, então empurra Arthur para dentro de um monte de pedras e manda ele ficar quieto. Arthur não tem ideia do que está acontecendo, então dá uma espiada e vê outro monstro que se parece exatamente com Sylvia. Sylvia parece conhecê-lo e fica surpresa que ele tenha conseguido encontrá-la ali. Mas o segundo monstro não quer perder tempo e exige que Sylvia vá com ele. Sylvia recusa, então ele imediatamente começa a atacar. Arthur quer ajudar Sylvia, mas ouve a voz dela em sua cabeça, pedindo que não se preocupe com ela. O outro monstro tenta convencer Sylvia a cooperar, dizendo que, caso contrário, ele será obrigado a matá-la. Mas Sylvia prefere morrer a obedecer. Então ela começa a reunir mana e revela sua verdadeira forma. Acontece que Sylvia é um dragão, e nessa forma ela consegue usar muito mais poder do que antes. Ela dispara uma enorme rajada contra o outro monstro, que bloqueia o ataque. No entanto, ele diz que ela está sendo tola, pois, no estado atual de seu corpo, ela não sobreviverá usando tanto poder assim. Sylvia está bem ciente de que provavelmente morrerá por causa disso, mas não se importa, pois viveu uma vida longa e feliz. Ela consegue empurrar o outro monstro contra a parede, mas ele ainda não está fora da luta e se levanta novamente, pronto para atacar. Várias explosões atingem Sylvia. Ela sofre muitos danos com esses ataques, mas nesse momento está mais preocupada com Arthur do que consigo mesma, porque a luta está perigosamente próxima do local onde ela o escondeu. Outro monstro lança mais um ataque contra ela e, como não pode desviar sem atingir Arthur, Sylvia usa todo o seu poder para interceptar o ataque e parar o tempo temporariamente. Enquanto o tempo está congelado, ela chama Arthur para sair de seu esconderijo. Ele obedece, já que parece seguro e ele quer fazer perguntas sobre tudo o que está acontecendo, especialmente sobre o fato de ela ser um dragão. Mas não há tempo para isso agora. O poder de parar o tempo logo vai acabar, e ela precisa tirar Arthur dali o quanto antes. Sylvia abre a fenda dimensional que estava preparando, mas devido aos ferimentos e à falta de tempo para finalizar o feitiço, o portal acaba se conectando a um lugar desconhecido, em vez da casa de Arthur. Ela queria evitar mandá-lo para a floresta, por ser perigosa, mas não tem escolha. De qualquer forma, acredita que Arthur pode sobreviver sozinho e encontrar o caminho de volta com a técnica que ela ensinou. Por isso, não está mais preocupada com a segurança dele. Ela então pergunta novamente para que ele pretende usar o seu poder. Arthur, sem hesitar, responde que só o usará para proteger sua família. Sylvia fica satisfeita com essa resposta, pois entende que ele não usará o poder de forma egoísta. Antes que ele parta, há algumas coisas que ela quer lhe dar. Ela forma um ovo e uma pena diante de Arthur, pedindo que ele envolva o ovo com a pena e cuide bem dele. Como presente de despedida, Sylvia também imprime sua vontade no corpo de Arthur, na forma de marcas em seus braços. Arthur fica confuso ao perceber que ganhou tatuagens que cobrem seus braços por completo, mas Sylvia já não tem forças para explicar.
Ela apenas diz que um dia ele vai entender como usar esse poder, embora ela não esteja mais presente para ensinar. Sylvia também se desculpa com Arthur, revelando que, na verdade, poderia tê-lo teleportado de volta para sua família desde o começo, mas se divertiu tanto com sua presença que não quis que acabasse. Por causa disso, acabou colocando-o em perigo com sua decisão egoísta. Arthur se sente péssimo, porque sabe que não tem poder suficiente para salvar Sylvia da morte, apesar de tudo que ela fez por ele. Ele não se importa se ela é um dragão ou um monstro, para ele, ela é uma parte preciosa de sua família. Diz a ela que a vê como uma mãe, mas Sylvia lembra que ele já tem uma mãe, então Arthur diz que ela pode ser sua avó. Sylvia não esperava por isso, mas adora a ideia de ser chamada de avó, e pede para ele repetir. Ele o faz com alegria. Sylvia está triste por não poder vê-lo novamente, mas o tempo está se esgotando, então ela o empurra gentilmente para que atravesse o portal. Arthur entende, pega os presentes que ela lhe deu e entra. Mas, no último segundo, muda de ideia e tenta convencê-la a ir com ele. No entanto, ela não pode fazer isso, então fecha o portal e o envia embora. O tempo volta a correr, e Sylvia é atingida pelo ataque do outro monstro. O dano é fatal. Ela cai no chão, mas o monstro não acredita que ela esteja morta, pois sabe que ela é poderosa demais para ser derrotada tão facilmente. Ele se aproxima com cautela, mas baixa a guarda ao ver o corpo imóvel. Assim que chega perto, Sylvia reúne toda a sua energia restante e dispara um ataque que o incinera junto com tudo ao redor em um raio de 1 metro. Enquanto Arthur está sendo teleportado, ouve uma última mensagem de Sylvia. Ela pergunta se ele se lembra do que ela disse sobre o uso correto do poder, e Arthur responde que sim, embora ainda esteja triste com tudo o que aconteceu. Sylvia diz que o mundo é um lugar triste, e coisas assim vão acontecer de vez em quando. Por isso, Arthur precisa mudá-lo para melhor. Arthur protesta, dizendo que não tem capacidade para algo assim, mas Sylvia não espera que ele mude o mundo de uma vez só, ele pode começar aos poucos. Afinal, essa não é a primeira vez que ele tenta controlar o mundo. Sylvia sabe da vida passada de Arthur como rei. E, embora não concorde com a forma como ele governou naquela época, tem certeza de que, se ele não se deixar consumir pelo ódio, poderá se tornar um grande rei que tornará o mundo um lugar melhor. Um tempo depois, Arthur acorda no chão e jura que vai cumprir o pedido de Sylvia. Mas, antes disso, precisa encontrar uma maneira de sair daquela floresta. Após ser teleportado para a Floresta Élfica, Arthur começa sua jornada de volta para casa. Mas, enquanto caminha, ouve de repente um grito aterrorizante vindo do outro lado da mata. Parece o grito de uma garotinha. Imediatamente, ele concentra a mana nos pés e começa a correr para verificar o que está acontecendo. Ele salta para o topo de uma árvore alta para ter um bom ponto de observação. Lá de cima, vê claramente um grupo de bandidos sequestrando uma menina. Ela tenta escapar, mas os bandidos já a agarraram e tapam sua boca para impedir que ela continue gritando. Como a menina é uma elfa, os bandidos planejam vendê-la como escrava no mercado negro por um bom lucro assim que deixarem a floresta. Então, amarram a garota e a colocam na parte de trás da carroça. Enquanto Arthur observa tudo acontecer, tem flashbacks do momento em que ele e sua família também foram atacados por bandidos. Ele se lembra de ter ouvido os bandidos falarem sobre mantê-lo vivo junto com as mulheres para vendê-los como escravos depois, e isso o enfurece profundamente. Seu primeiro impulso é massacrar todos os bandidos por cometerem um crime tão horrível, mas ele se lembra do que Sylvia lhe disse sobre controlar a raiva. Então, respira fundo e tenta se acalmar. Arthur entende que, se atacasse naquele momento, poderia colocar a vida da garota em risco. Por isso, decide ser paciente e esperar pela chance certa de agir. Todos os bandidos entram na carroça e começam a sair da floresta, e Arthur os segue de perto pelas sombras. Ao anoitecer, os bandidos são forçados a parar para descansar e montar acampamento, já que não conseguem viajar no escuro. Arthur fica pensando se deve continuar seguindo-os até chegarem a uma cidade humana ou se deve atacá-los ali mesmo. Mas, ao ouvir um dos bandidos dizer que sua raça favorita são os elfos, Arthur percebe que não pode deixá-los sozinhos com a menina por mais tempo. Ainda assim, precisa esperar anoitecer completamente antes de agir. Então, ele se senta e começa a meditar para se preparar mentalmente para o banho de sangue que está por vir. Assim que está escuro o suficiente, Arthur abre os olhos e começa a planejar o ataque. Ele percebe que os bandidos têm um grupo de lobos com chifres presos por coleiras, e acha estranho que os lobos obedeçam humanos tão facilmente. Ao observar melhor, vê que os animais estão usando coleiras mágicas que os forçam a obedecer. Arthur decide usar isso a seu favor e joga algumas pedras nos lobos para agitá-los. Os bandidos ouvem os uivos e o líder manda um deles ir calar a boca das malditas feras.
O bandido se levanta e dá um chute no pescoço de um dos lobos para fazê-lo parar de latir. Nesse momento, com o inimigo distraído, Arthur aproveita a oportunidade. Ele invoca uma lâmina de mana e salta atrás do bandido. Em segundos, ele já foi morto com um golpe. Arthur pega a arma dele, e quando o outro bandido aparece para ver o que está acontecendo, Arthur pula em suas costas e corta sua garganta. 2 bandidos mortos, mas o corpo de Arthur já começa a sentir o cansaço, então ele precisa agir rápido. Outro bandido se aproxima para ver por que os 2 anteriores estão demorando tanto. Arthur tenta matá-lo de forma rápida também, mas infelizmente erra os órgãos vitais. O homem grita e alerta os outros da presença de Arthur. O líder dos bandidos percebe que Arthur é um mago, então sabe que não será uma luta fácil. Mas ele também não quer matá-lo, pois vender um garoto mago no mercado negro renderia ainda mais do que a elfa. O líder começa a canalizar magia nos braços e ataca Arthur. Arthur pula para trás e tenta contra-atacar com um chute, mas o bandido consegue desviar. Ele tenta surpreendê-lo jogando uma faca, mas o bandido a pega no ar e a usa contra ele. Como resultado, Arthur é jogado no chão, e o bandido ergue pelos tornozelos para zombar. Diz que Arthur não tem chance contra um adulto em termos de força, e Arthur percebe que ele está certo. Então, decide atacar com magia. Ele lança uma bola de fogo diretamente no joelho do bandido. Enquanto o homem grita de dor, Arthur o apunhala na cabeça com a faca. Agora, só falta eliminar o bandido que havia sido ferido antes. Depois que ele também é morto, Arthur corre para verificar a situação da menina na carroça. A garota esteve vendada o tempo todo e não faz ideia do que aconteceu. Arthur a tranquiliza, dizendo que todos os bandidos foram derrotados e que ela está segura agora. O nome dela é Tessia. Quando Arthur a ajuda a sair da carroça, diz que ela pode voltar para casa. Mas Tessia nota um pouco de sangue na mão de Arthur e se preocupa com ele. Arthur entende que é natural que crianças fiquem assustadas ao ver sangue, então conclui que não seria uma boa ideia deixá-la ver os corpos espalhados pelo chão. Ele pede que ela espere um pouco e vai cobrir os cadáveres com uma lona. Tessia pergunta o que aconteceu com os sequestradores, e Arthur não quer admitir que os matou, então diz apenas que eles sofreram um acidente e não a incomodarão mais. A garota não faz mais perguntas. Arthur pega os pertences dela da carroça dos bandidos e se despede, pois precisa continuar sua jornada. No entanto, Tessia segura o braço dele e implora para que fique, pois está com medo de ficar sozinha. Se Arthur a deixar ali, ela pode ser devorada por fantasmas das árvores ou algo assim. Ele pergunta se ela sabe o caminho de volta, e ela diz que sim, mas não sabe quanto tempo levará para chegar à sua vila. Arthur não gosta da ideia de fazer uma excursão, mas sabe que Tessia não sobreviveria sozinha, então concorda em escoltá-la até em casa. Ele olha para os lobos capturados pelos bandidos e até considera usá-los como transporte, mas como não sabe como controlar lobos, decide deixá-los para trás. Tessia insiste que, ao menos, deveriam remover os colares mágicos dos lobos para que eles possam voltar à floresta. Arthur alerta de que os lobos podem atacar assim que os colares forem retirados, mas ela acredita que ficará bem, já que não fez nada para irritá-los. Além disso, como moradora da floresta, é seu dever cuidar das criaturas que vivem ali. Ela acaba tirando os colares dos lobos, e como esperado, eles simplesmente voltam pacificamente para a floresta. Na manhã seguinte, Arthur e Tessia seguem em direção à Vila dos Elfos e, após um tempo, fazem uma pausa para comer. Arthur prepara um ensopado simples e diz que ela precisa comer para ter energia para a longa jornada. Tessia comenta que o cheiro está esquisito, e Arthur admite que não é exatamente um mestre da culinária. O prato é feito apenas com carne seca e sal, então o gosto não é dos melhores, mas é melhor do que ficar com fome. Tessia pergunta por que Arthur veio até a floresta de El-Shair, já que é raro humanos aparecerem por ali, ainda mais uma criança sozinha. Arthur explica como se separou da família e acabou chegando naquele lugar. Eles continuam conversando, e ele pergunta como é viver no reino de Eleanor. Tessia diz que adora o lugar. Embora seus pais estejam sempre ocupados com trabalho, ela passa a maior parte do tempo com seu avô e sua serva. Eles seguem viagem, mas como Tessia não sabe exatamente quão longe está a vila, é difícil prever quanto tempo ainda levará. Para piorar, os lobos que Tessia libertou começaram a segui-los. Arthur se arrepende de não tê-los matado desde o início. Naquela noite, Arthur decide montar guarda do lado de fora da tenda para proteger Tessia de um possível ataque dos lobos. Depois de um tempo, Tessia abre a barraca e pede para ele dormir ao lado dela. Arthur diz que não está com sono e prefere continuar vigiando do lado de fora, mas Tessia implora, dizendo que está com medo de ficar sozinha. Arthur cede e decide fazer a guarda de dentro da tenda por ela.
Apesar de fingir que não está assustada, ela exige que Arthur fique ao seu lado o tempo todo. Antes de dormir, Tessia pergunta se é verdade que todos os humanos são pervertidos que se casam com várias esposas. Arthur fica chocado com a pergunta e quer saber de onde ela ouviu isso. Tessia responde que foi seu avô quem disse. Arthur admite que pessoas assim existem, especialmente na família Grarit, mas que no geral, os humanos são modestos. Tessia acredita nele e adormece logo em seguida. Os lobos não atacam, e pela manhã, os dois continuam a jornada. Tessia está cada vez mais próxima de Arthur e, agora que conseguiu esquecer os mercadores de escravos, parece bem mais feliz. No entanto, ela ainda é completamente sem habilidades de sobrevivência e não consegue nem atravessar um riacho sozinha. Arthur precisa carregá-la. De repente, Arthur sente uma dor estranha e pulsante no peito, sem saber o que está acontecendo com ele. Tessia corre em busca de ervas medicinais que possam ajudar, mas Arthur sente que não se trata de uma doença comum. Enquanto ele está encostado em uma árvore, o lobo de antes aparece, e Arthur entra em pânico, pois está sem condições de lutar. Tessia retorna com as ervas e Arthur alerta para ficar longe, temendo que o lobo possa ser perigoso. Para sua surpresa, o animal simplesmente deixa um porco morto diante dele e vai embora. Arthur fica sem entender nada, mas Tessia supõe que o lobo estava tentando agradecê-lo pela ajuda anterior. Naquela noite, eles acampam e assam carne na fogueira. O sabor é muito melhor que o do ensopado, e Tessia adora. Enquanto procurava ervas, ela encontrou alguns cogumelos e oferece a Arthur, mas ele provavelmente não deveria ter aceitado, os cogumelos causam uma baita diarreia. Depois de se aliviar, Arthur está exausto e quase desmaia, mas Tessia continua conversando. Ela conta que seu avô costumava ler livros de histórias sobre os reinos dos humanos e anões, e que ela sempre quis visitar esses lugares, mas nunca teve permissão, pois os elfos não confiam nas outras raças. Nesse momento, Tessia percebe que Arthur não está prestando atenção, mas entende que ele só está com sono. Então, cobre-o com um cobertor e lhe deseja boa noite. Na manhã seguinte, eles retomam a jornada, mas a dor no peito de Arthur piora. Tessia se desculpa por não poder ajudar, mas ele diz que não é nada grave. Mudando de assunto, Tessia pergunta se pode chamá-lo de Gart, pois já o considera um amigo. Afinal, passaram muito tempo juntos e ficaram bastante próximos. Arthur diz que não se importa e aceita ser seu amigo. Tessia se surpreende com a reação calma dele. Arthur então faz uma piada, dizendo que vai valorizar cada momento em que a grande Lady Tessia o considerar amigo, mas isso a irrita, e ela manda ele parar de agir como uma criança. Arthur acha engraçado, já que foi ela quem insistiu para que ele ficasse ao seu lado o tempo todo porque estava com medo. Tessia responde que aquilo foi totalmente diferente. Brincadeiras à parte, Arthur percebe que Tessia é sua primeira amiga de verdade. Nem em sua vida passada ele teve isso, as pessoas sempre tiveram medo dele, e ele nunca pôde chamar alguém de amigo. De repente, Tessia vê algo familiar e chama Arthur para ver. Ele vai esperando encontrar um galho esquisito ou algo assim, mas se depara com uma enorme árvore com um portal em seu centro. Tessia explica que aquilo é a entrada da Vila dos Elfos e estende a mão para ele, convidando-o a ir com ela. Os guardas exigem que Arthur explique quem permitiu que um humano como ele entrasse em suas terras sagradas. Arthur se volta para Tessia, esperando que ela esclareça a situação, mas, ao vê-la em silêncio, sente-se traído, achando-se tolo por um dia tê-la considerado uma amiga. Porém, a verdade é que Tessia hesitava apenas porque ainda era uma criança. Quando os guardas anunciam que irão executar Arthur, ela finalmente intervém, defendendo-o e afirmando que ele salvou sua vida. Mesmo assim, os guardas mantêm a suposição de que Arthur a havia manipulado mentalmente para fazê-la acreditar nisso. Como se fosse possível. De qualquer forma, o único homem sábio e sensato das terras élficas aparece, saindo do mesmo portal de teletransporte, e ordena que soltem Arthur. Esse homem é Virian Erit, o antigo rei de Elenoir, e ele pessoalmente agradece a Arthur por salvar Tessia, revelando que ela é sua neta, o que significa que ela é a princesa daquele reino. Arthur fica completamente chocado com a revelação, pois jamais imaginaria que Tessia fosse da realeza, julgando pelo comportamento dela durante o tempo em que estiveram juntos. Os pais de Tessia, o rei Aldwin e a rainha Mariel Erit, chegam instantes depois e finalmente se reencontram com sua filha desaparecida após dias de separação. Enquanto Mariel verifica se a filha está bem, Aldwin questiona o que um humano está fazendo ali. Ao que tudo indica, Aldwin herdou o QI da mãe e não é nem de longe tão sábio quanto o pai, pois ordena imediatamente que seus soldados executem Arthur. Virian intervém mais uma vez, declarando que foi ele quem ordenou aos guardas que se contivessem. Ele explica a Aldwin que Arthur salvou a preciosa Tessia, mesmo sendo considerado um bárbaro humano.
Tessia reforça as palavras do avô, implorando ao pai que não machuque seu amigo e até sugere que o convidem para o castelo. A ideia de um humano pisar no castelo claramente faz Alduin hesitar. Mas Tessia não espera a resposta e vai direto até Arthur, dizendo que, se ele aceitar ir com ela, os chefes reais farão seus petiscos favoritos. Sim, esse tipo de suborno só funciona com crianças pequenas. Bem, Arthur tecnicamente ainda é uma criança, então tudo bem. Alduin não quer contrariar sua filha de personalidade forte, então acaba concordando. Enquanto isso, a curiosidade de Virian atinge o ápice, pois ele sente um poder misterioso em Arthur, e por isso pede para conversar com ele em particular mais tarde. Por ora, Arthur acompanha a Tessia enquanto caminham pelo reino de Elenoir, uma sociedade artisticamente estruturada, onde casas são construídas tanto em cima quanto debaixo das árvores, e o povo leva uma vida simples, porém pacífica. À medida que Arthur caminha ao lado de Tessia, atrai muitos olhares da multidão, todos curiosos com a presença de um humano naquele lugar. Arthur não consegue superar o fato de Tessia ter hesitado em ajudá-lo no início. Por que ela faria isso? E o que era aquela expressão severa em seu rosto naquele momento? Ele não entende, e esse pensamento continua a perturbá-lo, provocando uma dor aguda em seu peito. De qualquer forma, ele continua desconfiado de tudo ao seu redor e faz o possível para se manter alerta e não baixar a guarda. Eles chegam ao castelo, situado no fim da cidade. Ao entrarem, são recebidos por dezenas de criadas élficas cuja única função é garantir que Tessia esteja sempre feliz. No entanto, hoje Tessia quer retribuir Arthur. Ela ordena que todas suas criadas ofereçam a ele a melhor hospitalidade possível, dizendo que ele salvou sua vida. Ao ver a relutância delas, Tessia assegura que Arthur é um dos raros humanos verdadeiramente bons de coração. Em seguida, ela se volta para Arthur e pergunta o que ele gostaria de fazer: comer petiscos, brincar, almoçar ou talvez se refrescar. Mas, antes de qualquer coisa, Arthur quer conversar com os pais de Tessia sobre o que aconteceu na floresta. Como ainda não houve explicações, ele reúne todos na sala de reuniões para uma conversa séria. Tessia, porém, está no seu próprio mundinho e traz chá e petiscos para todos, talvez achando que se trata de um chá da tarde e nada mais. De qualquer forma, Alduin se apresenta formalmente, junto com sua esposa Mariel e seu pai Virian, a Arthur. Arthur também se apresenta como apenas um garoto comum nascido numa vila esquecida no reino de Sapin. Ele se ajoelha diante de Alduin, admitindo que um plebeu como ele jamais teria a chance de ver a realeza, muito menos sentar-se na mesma sala que o rei dos elfos. E expressa o quanto está grato por ter recebido essa oportunidade. Alduin se surpreende com o quanto Arthur é bem educado, apesar de afirmar ser apenas um camponês, mas permite que ele continue. Arthur então dá uma explicação detalhada do que aconteceu, incluindo como se separou de sua família. Ele não mente para o rei, mas também não conta toda a verdade, como seu encontro com a misteriosa dragão Sylvia. Ainda assim, ele segue com sua história até o ponto em que encontrou Tessia sendo sequestrada por um grupo de mercadores de escravos, e o clima na sala muda drasticamente. Mais uma vez, Alduin aproveita a oportunidade para culpar toda a humanidade pelo que os mercadores de escravos tentaram fazer com sua filha. Por outro lado, Virian faz a pergunta certa: como um garoto de 5 anos como Arthur conseguiu resgatar Tessia de 3 adultos mercadores de escravos? Não poderia ter sido através de negociação ou súplica. Então, Arthur finalmente revela a verdade. Ele afirma ser um mago talentoso e que usou seus poderes para eliminar os sequestradores. No entanto, Alduin acha difícil acreditar, e o mesmo guarda de antes aparece mais uma vez com sua opinião indesejada, alegando que Arthur deve ter lavado o cérebro de Tessia apenas para conseguir entrar em suas terras sagradas. Virian, que vem defendendo Arthur desde o início, não tolera mais o desrespeito indireto dirigido a ele e imediatamente cala o guarda. Tessia também intervém, acrescentando que ouviu os mercadores de escravos comentando sobre vendê-la por um preço alto, relembrando a experiência traumática. Depois que Tessia termina de relatar o que viveu antes de ser salva por Arthur, sua mãe se emociona e a abraça com força. O amor de mãe é sempre tão puro e comovente. Alduin também se dá conta do que sua filha passou, e por isso diz a Arthur que acredita nele e agradece por tudo o que fez por ela. Depois de explicar como conheceu Tessia, Arthur vai direto ao ponto pelo qual pediu aquela conversa. Ele diz que também está separado de sua família e que tudo o que mais deseja no momento é se reunir com seus pais em Sapin. Alduin não acredita no que ouve. Arthur está mesmo pedindo que elfos ajudem humanos, que eles consideram bárbaros. Alduin insiste que não há chance de oferecer ajuda a humanos e que Arthur precisa entender que deve encontrar seu próprio caminho de volta para casa. Mas Arthur, sempre inteligente, logo pensa em uma forma de argumentar.
Ele lembra Alduin de tudo que fez por sua família e sua cidade, e diz que se não retribuírem a ajuda depois de tudo que ele fez, então eles também são bárbaros e não têm direito algum de chamarem os humanos assim, já que estão se comportando da mesma maneira. Virian olha para Alduin com uma expressão que diz claramente, você foi pego. Ele declara que Alduin caiu na própria armadilha. Tessia também se posiciona ao lado do pai, olhando diretamente para ele, esperando para ver qual decisão ele tomará. Alduin, sem escapatória, concorda em ajudar Arthur, mas o informa que o único portal de teletransporte que leva a Sapien só pode ser aberto uma vez a cada 7 anos, após uma reunião entre os 3 líderes. Eles o usaram recentemente, então a próxima abertura será apenas em 5 anos. Arthur não tem esse tempo. Ele não pode esperar 5 anos para reencontrar sua família. Alduin percebe isso e diz que enviará soldados para escoltá-lo de volta. Assim, a jornada começará no dia seguinte. Arthur se sente mais aliviado ao ouvir isso. No entanto, sua manacor começa a doer novamente. Ele mal consegue sair da reunião e vai tomar um banho. A dor não passa e continua latejando. Depois do banho, ele segura o peito com força, tentando entender o que está causando essa dor e qual seria a solução. Ele pensa em Sylvia e pergunta a ela mentalmente o que deve fazer quanto à dor. Infelizmente, a resposta não virá tão cedo. Ele sai para caminhar pelo palácio, e o ar fresco ajuda a aliviar um pouco a dor. Ele pensa em seus pais e o quanto sente falta deles. Ele se pergunta se ainda estão vivos, mas conclui que são fortes demais para morrerem tão facilmente. Então, acredita que estão bem. Quando ergue os olhos e vê Tessia com os pais, começa a imaginar se sua família também o receberá com tanta alegria ou se ficarão com raiva por ele ter ficado tanto tempo longe. Todos esses pensamentos sobrecarregam o pobre garoto, que permanece parado, perdido em seus sentimentos. Tessia corre até ele. Ele a provoca, chamando-a de princesa mimada, e diz para ela aproveitar o conforto dos pais. Arthur confidencia a Tessia suas preocupações com relação aos pais e se será bem recebido por eles. Ela segura seu rosto com ternura e se surpreende com sua insegurança. Como assim seus pais não ficariam felizes com seu retorno? Para ela, pais sempre se preocupam com os filhos, e certamente os deles estão angustiados com seu desaparecimento. Enquanto conforta, flores conhecidas como Shiny Bellflowers começam a cair sobre eles. Tessia as reconhece e comenta sobre o que são, mas Arthur, ao vê-las, se lembra do momento em que entrou na cidade e achou que Tessia o trairia. No entanto, sente-se aliviado por ela não ter feito isso. Ainda assim, aquelas flores parecem familiares de outro jeito. O que Tessia vê como flores, ele vê como armas. Ele já as viu em batalhas do passado. Sem entender direito o motivo, ele se desculpa com Tessia, que fica confusa, e afirma que também gosta das flores. Em seguida, arremessa uma delas de volta, acreditando ser uma arma lançada por alguém. Para sua surpresa, o remetente era ninguém menos que Virian. Arthur o confronta, perguntando por que estaria atacando a própria neta, mas Virian sorri com desdém e questiona se alguém realmente poderia ser atacado por algo tão inofensivo. Tessia corre até Virian e implora para que deixe Arthur em paz, dizendo que ele é diferente dos outros humanos e que é uma boa pessoa. Ela pede que o avô pare de provocá-lo. Virian, no entanto, afirma que não o está provocando. Para ele, Arthur é o primeiro humano interessante que já viu, e por isso não vai deixá-lo escapar. Com magia, ele faz Tessia sentar e pega um bastão, desafiando Arthur para um duelo. A luta começa, e Arthur dá tudo de si. Ele usa todo o seu mana, mas logo percebe que Virian é mais rápido. Por mais que tente, não consegue acertar um único golpe. Em uma tentativa mais agressiva, Virian quebra seu bastão, e um pedaço quase atinge Tessia. Arthur a protege a tempo. Ele então decide usar magia. É uma magia poderosa, daquelas que poucos conseguem suportar. Mesmo assim, Virian a repele. Após diversas tentativas, Arthur consegue finalmente acertar Virian na cabeça. O elfo, ao invés de se irritar, fica ainda mais animado. Ele pede uma segunda rodada, mas Tessia se levanta e cutuca seu avô, pedindo que deixe seu arte em paz. Virian retruca dizendo que Arthur não é o garoto inocente que ela pensa. Na verdade, foi Arthur quem o provocou e quase o venceu. Arthur rejeita esse tipo de reconhecimento, dizendo que Virian está superestimando suas habilidades. Virian, então, faz um pedido inesperado, que Arthur se torne seu discípulo. Arthur considera a ideia, pois parece vantajosa. No entanto, ao pensar em seus pais e no fato de não saberem se ele está bem, ele hesita. Conta sua preocupação a Virian, que afirma haver uma maneira de informar aos seus pais que está bem sem precisar voltar imediatamente para casa. Arthur se interessa, mas antes que receba explicações, Virian libera uma energia em seu corpo.
Ele sente novamente dores em seu mana, e Virian confirma sua suspeita. Arthur recebeu a vontade da besta. A única forma de sobreviver e evitar a morte é tornando-se discípulo de Virian. Arthur se vê em um estado onde não consegue se mover. Seu coração dói com uma dor aguda, e enquanto tenta conter essa dor, uma aura escura escapa de seu peito. Ela toma a forma de um ser misterioso e assustador. Arthur, com medo, fecha os olhos, se perguntando se aquela criatura é uma manifestação de suas ansiedades internas ou talvez de suas responsabilidades. Quando o monstro se aproxima, prestes a machucá-lo, uma voz fraca o chama. É Tessia. A voz dela calma seu coração o suficiente para que ele desperte. Ao abrir os olhos, Arthur encontra Tessia sentada sobre ele. Tessia lhe deseja um bom dia, mas ele a ignora e finge voltar a dormir, chamando-a de monstro do seu sonho. Brincadeiras à parte, Tessia informa que o avô está esperando por ele do lado de fora. Mas Arthur não lhe dá atenção, então ela o arrasta para fora da cama, mandando-o arrumar o cabelo bagunçado. Arthur responde dizendo que o cabelo dela parecia o da Medusa há poucos segundos. Enquanto ele troca de roupa, Tessia pergunta se ele vai mesmo ficar ali, e Arthur responde que ainda não decidiu, chamando-a de princesa. Tessia, irritada com a formalidade, o belisca nas costas e diz que ficará muito brava se ele chamá-la de princesa de novo. Arthur comenta que ela já está brava, o que o faz se perguntar se ela pode ficar ainda mais furiosa do que está agora. Depois de se arrumar, Arthur sai do castelo com Tessia, e vê em uma carruagem onde Alduin implora a Virian que não permita que Arthur fique ali. Alduin e sua esposa Marielle têm um preconceito irracional contra todos os humanos, como já sabemos. Mas Virian não dá ouvidos e entra na carruagem, deixando claro que gosta de Arthur e que sua decisão é final. Tessia escuta Alduin e mais uma vez defende Arthur, dizendo que ele deveria poder ficar ali, já que salvou a vida dela. Alduin responde admitindo que é grato, mas não o suficiente para permitir que um humano espalhe sua imundície em terras sagradas. Virian se irrita com as palavras de Alduin e manda o filho calar a boca, afinal, ele é o rei e deveria ter mais juízo. Em seguida, Virian manda Arthur e Tessia subirem logo na carruagem. Pouco depois, eles partem para o local onde vive um velho amigo de Virian. Tessia adormece no ombro de Arthur, e Virian pede que ele a deixe dormir, explicando que ela acordou cedo porque aquele é um dia importante que decidirá o futuro de Arthur. Virian lamenta que a neta tenha vivido em um ambiente solitário até agora e que o motivo dela não ter amigos é que todos tentaram explorá-la. Por isso, Tessia se manteve distante das pessoas. Ao ouvir tudo aquilo, Arthur entende por que Tessia fica irritada quando ele a trata formalmente como princesa. Virian diz que Tessia só sorri de verdade quando está com Arthur, e agradece por ele ser amigo dela, fazendo Arthur perceber o quanto ela o valoriza. Arthur nota como Virian é um homem bondoso e decide confiar plenamente nele a partir de agora. Logo, a carruagem chega ao destino e os deixa em frente a uma casa que parece a casa do Frodo, de O Senhor dos Anéis. Arthur se pergunta quem é o dono daquela casa misteriosa e por que alguém tão importante fez o antigo rei ir pessoalmente visitá-lo. Virian, que vinha agindo como realeza o tempo todo, de repente se comporta como um velho comum, batendo o pé na porta e chamando a dona da casa de velha bruxa. Sem resposta, ele encosta o ouvido na porta para escutar, mas é surpreendido quando ela se abre com força, jogando no chão. A velha diz que consegue ouvir perfeitamente bem e não precisa que ele grite nos ouvidos dela. Virian se levanta e apresenta Ranzins a Sra. Arthur e Tessia como Rainha Darcassen. Segundo Virian, Rainha é uma maga especial, poderosa o suficiente para realizar o desejo de Arthur. Arthur fica aliviado ao ouvir isso e diz que é uma honra conhecer alguém como ela. Rainha gosta da educação do rapaz e os convida a entrar. Arthur observa o local e só encontra um balde de água, então pergunta como ela pretende ajudá-lo a se comunicar com seus pais se não há nenhum equipamento de comunicação por ali. Rainha explica que é uma vidente, um tipo de maga que consegue ver fragmentos do passado e do futuro de alguém. Ela tenta demonstrar seus poderes em Arthur, mas se surpreende ao não conseguir enxergar muita coisa. Chamando Arthur de alguém especial, ele diz a Rhianna que não quer saber do seu futuro, só deseja de alguma forma contar aos pais que está vivo e que não devem se preocupar com ele. Rhianna aceita e pede que Arthur olhe para o reflexo da água dentro de um balde, instruindo-o a focar em pensar nos pais enquanto faz isso. Ela então usa seus poderes mágicos sobre ele. Assim, Arthur consegue ver sua mãe, Alice, e seu pai, Rei, almoçando juntos, ainda de luto por ele, comentando que hoje seria o aniversário dele. Ambos relembram o infeliz incidente em que perderam Arthur e como ainda não conseguiram seguir em frente mesmo depois de se estabelecerem na cidade. Rei se juntou à força de segurança da cidade e começou a viver numa mansão com Alice, cuidando dela e do bebê em sua barriga. Enquanto choram ao pensar em Arthur, ele finalmente fala com os dois, dizendo que está vivo e bem, e que está atualmente na Terra dos Elfos.
Explica que está falando com eles através de um tipo especial de magia e também menciona que ainda não pode voltar, pois há algo errado com seu corpo que precisa ser corrigido. Mas pede que não se preocupem, prometendo que ficará bem e implora que não se culpem pelo que aconteceu naquele dia. Ao encerrar a comunicação, dizendo quanto os ama, Alice abraça Rei, emocionada por saber que o filho está vivo. Arthur está com os olhos cheios de lágrimas. Ele não quer mais ver os pais em um estado tão miserável. Então faz um juramento de se tornar competente o suficiente para nunca mais causar esse tipo de sofrimento, pedindo a Vian que o aceite como discípulo. Mas sua determinação em treinar não é facilmente aceita, considerando que Alduin e Mariel não estão de acordo com a ideia de ele permanecer com eles. Um humano na cidade élfica não é motivo de celebração. Virian e Tessia vão se reunir novamente com Alduin. Tessia tenta convencer o pai, dizendo que o garoto que estão rejeitando salvou sua vida 2 vezes. Se insistirem em não aceitá-lo, estarão criando o precedente de que os elfos retribuem o bem com o mal. Alduin não se importa com isso. Seu dever é proteger o interesse do seu povo, e ele teme que os cidadãos não aceitem Arthur. Virian também intervém. Ele nunca teve um discípulo antes. Então diz a Alduin que, se está pedindo Arthur como discípulo, é porque confia que o garoto é bom. Sem ter muita escolha, por causa do carinho pelo pai e pela filha, Alduin aceita deixar Arthur ficar. Mas ainda tem uma preocupação, se o povo aceitará Arthur. Ele pergunta a Virian quem assumirá a responsabilidade se algo der errado. Virian nem pensa 2 vezes antes de aceitar levar a culpa. Alduin e Mariel saem para receber Arthur. Alduin se coloca diante de Arthur, admitindo que foi duro quando ele chegou à cidade, e que a culpa não é dele, mas da forma como os humanos são vistos. Arthur percebe a mudança óbvia de atitude. O mesmo Alduin que odiava sua presença agora o recebe de bom grado. De fato, Alduin ama sua família e fará qualquer coisa para vê-los felizes. Ele aperta a mão de Arthur em boas-vindas. Mas Tessia tem uma ideia melhor. Ela desafia o pai, dizendo que, se ele realmente está feliz com a presença de Arthur, então deve permitir que ela o leve à cidade para mostrar tudo a ele. Alduin já não tem mais nada a perder, pois a notícia da estadia prolongada de Arthur já se espalhou. Então ele permite. Feliz, Tessia puxa Arthur pela mão e o leva para a cidade. Ela mostra as pessoas interessantes ao redor. É a primeira vez que Arthur vê a cidade dos elfos, e ele fica admirado com a aparência dessa espécie. Tessia menciona uma grande loja que vende lanches e frutas e o arrasta para lá, para que possam vencer a multidão. Enquanto a seguem, um jovem elfo esbarra nele de propósito. Sempre respeitoso, Arthur nem liga por ter sido empurrado. Ele apenas se desculpa e tenta seguir em frente, mas o garoto o encara com desprezo. Ele comenta que Arthur o contaminou com seu corpo humano e diz que não importa se Vian quer Arthur na cidade, pois ele nunca será aceito por ser humano. Normalmente, Arthur não pensaria em agir com malícia numa situação assim, mas aprendeu a ser brincalhão com Tessia, e essa é uma boa oportunidade para demonstrar isso. O garoto olha para Tessia e diz que estar com Arthur só manchará sua reputação. Ele se apresenta como Frat Raivar, revelando que é um nobre, e se oferece para acompanhar Tessia até em casa. Tessia o repreende imediatamente, dizendo que seu comportamento foi inadequado. Mas ela não sabe que Arthur tem algo melhor em mente. Ele se curva sarcasticamente diante de Fratra e propositalmente erra o nome da família, chamando de Vissur em vez de Vissar, o que soa como uma ofensa. Tessia percebe a provocação e ri. Mas Fratra entende o sarcasmo também. Não querendo perder a pose de grande nobre, ele desafia Arthur para um duelo. Desafiar alguém para um duelo naquela cidade não é algo comum. Todos os adultos param para observar a situação. Se Arthur recusar o duelo, isso significará que perdeu e desonrará tanto Virian quanto a família real. Por isso, ele aceita, mesmo com Tessia tentando convencê-lo de que não é necessário. Faith pede que Tessia seja a juíza, e o desafio começa. FYH avança com arrogância para enfrentá-lo, mas Arthur o derruba com apenas um golpe. O garoto orgulhoso cai no chão, com os olhos virando. Tessia não se surpreende. Ela já havia avisado Faith de que a pessoa contra quem ele iria lutar não era fraca e, como ele não escutou, que agora aproveite as consequências. Ela puxa Arthur e diz para ele correr. Ele foge com ela, alegremente. Com o tempo, Arthur vai se familiarizando com Tessia e aproveita sua companhia. Eles saem juntos, comem juntos e até estudam juntos. Sempre que algum elfo tenta intimidá-lo, Tessia aparece imediatamente para protegê-lo. Após um de seus passeios diários, ela se apoia no corrimão e conversa com ele. Seu treinamento começa no dia seguinte, e ela pergunta o que ele sente a respeito. Arthur parece preocupado com algo, e ela insiste em saber o que o incomoda e se ele ainda quer fazer o treinamento.
Ele se lembra de uma conversa que teve com Vireia mais cedo. Na conversa, Vireia lembrou que Arthur está em uma terra estrangeira, sem família nem amigos para apoiá-lo. Não tem em quem confiar. Ainda assim, Arthur tomou a decisão de permanecer ali e aprender. Vireia o alertou que o treinamento não seria fácil, mas sim mais difícil do que tudo que já enfrentou. No entanto, se ele permanecesse e aprendesse apesar das dificuldades, seu futuro estaria garantido. Vireia lhe deu outra chance de desistir e perguntou se ele estava realmente interessado. Arthur confirmou que estava. Então, Vireia ordenou que ele ignorasse a dor em seu núcleo de mana, por enquanto. Nesse momento, Arthur olha para Tessia com empolgação. Ele diz que está ansioso para o treinamento do dia seguinte. Revela que já passou por muitas dificuldades e lutou ao lado de seu pai. Sabe que nada do que viveu se compara ao que está prestes a enfrentar agora, mas está determinado a continuar firme e acredita que ficará mais forte. Tessia estende a mão e diz que também dará o seu melhor. Ele pergunta, dar o melhor em quê? E ela revela que fará sempre o seu melhor para que ele não fique mais forte do que ela e para que possa competir com ele. Vamos ver, pensa ele. No dia seguinte, o treinamento começa. Ele se posiciona diante de Virin, que o introduz ao que será a nova fase de sua vida. Ao iniciar o treinamento, Arthur pensa, a vida no reino élfico é mais rápida que a vida fora daqui. Em poucos dias, aprendeu muito e está evoluindo. Aceitou ficar ali porque sabe que foi a melhor decisão e está assumindo o controle de seu futuro. Ele diz a si mesmo que, mesmo sem saber o que vai passar nesse reino desconhecido, tem certeza de que seu futuro será brilhante. Desejo a ele tudo de bom nesse futuro e estou ansioso para ver o que o aguarda. Vários dias se passam e até mesmo Tessia aprende a usar sua mana. Uma manhã, ela vai acordar Arthur na cama, mas ele não desperta. Então, ela usa a mana para acordá-lo. Ele desperta gritando com ela, perguntando por que não podia tê-lo acordado de forma mais suave. Tessia e Arthur saem para fora quando percebem Vian indo a uma reunião. Enquanto Arthur se pergunta sobre o que se trata essa reunião, Tessia chama sua atenção e revela que preparou um hambúrguer para ele. Mas, antes que ele possa reagir, ela deixa claro que ele deve agradecê-la adequadamente pelo esforço. Arthur, no entanto, enquanto devora o hambúrguer, brinca dizendo que está mais ou menos, provocando Tessia de propósito e deixando-a irritada. Após o café da manhã, eles vão juntos ao campo de treinamento, onde começam a lutar corpo a corpo sob a supervisão de Vireia. Depois de um tempo, Vian lhes entrega espadas de madeira, aumentando a intensidade do treino. Arthur volta a provocar Tessia, chamando-a de princesinha bonitinha, e ela responde que vai espancá-lo para que aprenda a lição. Conforme se acostumam a treinar com espadas de madeira, Vireia decide levar o treinamento ao próximo nível. Quando terminam a luta, ele os reúne para discutir magia. Segundo Virin, uma vez que uma pessoa desbloqueia a mana neste mundo, ela pode ganhar afinidade com um dos 4 elementos, fogo, água, vento ou terra. O elemento com o qual alguém ressoa depende em parte da sua raça. Por exemplo, elfos são geralmente afinados com o vento, enquanto outras raças costumam ter maior controle sobre água ou terra. Os anões, especificamente, são melhores com magia de terra e fogo. Já os humanos, por motivos narrativos, têm potencial para manipular todos os 4 elementos. No entanto, isso não significa que um humano possa controlar todos eles. Uma pessoa pode ter afinidade com apenas um elemento, e essa afinidade é completamente aleatória. Vireyan também menciona casos extremamente raros e aparentemente improváveis em que humanos conseguem controlar múltiplos elementos, o que levanta a suspeita de que Arthur seja um deles. Tessia pergunta por que Arthur não treinou seu corpo utilizando magia, como ela fez. Viren explica que Arthur é fraco demais para isso, pois seu núcleo de mana contém uma vontade de besta que está desequilibrando a relação entre seu corpo físico e sua magia, o que causa as dores no peito. Arthur suspeita que essa vontade de besta tenha relação com Sylvia, mas sabe que ainda é cedo para concluir qualquer coisa. Vireyan diz que, para tratar esse problema, é necessário entender completamente o que está acontecendo dentro de Arthur. Tessia brinca, perguntando se ele sente dor toda vez que ela o atinge durante o treinamento, e ele admite que ela bate forte mesmo. Arthur então explica por que Tessia ficou mais forte de repente, ou pelo menos quase tão forte quanto ele. Os elfos despertam sua mana por volta dos 10 anos, e Tessia, que tem 9, acabou de despertar. Ela inclusive destruiu seu quarto enquanto dormia. Isso lembra Arthur de quando ele próprio despertou sua mana e explodiu a casa dos pais quando ainda era um bebê. Para desenvolver ainda mais o talento de Tessia, ela começou a treinar ao lado de Arthur. Um dia, durante o treinamento, Vireyan decide que é hora de Arthur despertar sua vontade de besta. Para incentivá-lo a dar esse passo difícil,
Vian diz que, se o ritual for bem sucedido, Arthur não sentirá mais dor e se tornará um verdadeiro domador de bestas. Intrigado, Arthur senta para que Viren conduza o ritual. Viren explica que primeiro precisa acender uma chama no núcleo de mana de Arthur, garantindo que ele sentirá apenas um calor por dentro. Viren transfere sua própria mana para Arthur, mas algo inesperado acontece. Arthur grita de dor e libera toda sua mana interna, jogando Viren e Tessia para longe. Ao fim do ritual, Arthur cai inconsciente. Assim que entende o que aconteceu, Viren leva Arthur de volta ao castelo e permanece ao seu lado até que ele acorde. Depois de se certificar de que Arthur está bem, Viren pergunta se ele conhece a vontade de besta dentro dele. Arthur responde vagamente que era a vontade de um dragão. Viren já suspeitava disso, e como dragões são criaturas lendárias, ele faz Arthur prometer que nunca contará a ninguém sobre isso, pois pessoas mal intencionadas podem tentar roubar sua vontade de besta, o que levaria a conflitos perigosos. Agora que a vontade de besta de Arthur foi despertada, Viren diz que ele poderá voltar para casa depois de 4 meses, surpreendendo Arthur, que acreditava que teria que permanecer ali por mais 2 anos. Viren explica que haverá um evento de intercâmbio cultural dentro de 4 meses, organizado pelos 3 reinos, e que uma entrada para a cidade Zius, onde os pais de Arthur vivem, será aberta. Arthur fica abalado ao perceber que, quando viu Viren saindo para uma reunião no outro dia, ele estava, na verdade, indo se comunicar com os outros reinos apenas por causa dele. Isso o deixa emocionado. Viren lhe diz para ficar feliz, pois ele vai se reencontrar com seus pais. Arthur então se pergunta como Tessia reagirá a essa notícia. Viren o tranquiliza dizendo que Tessia já foi informada por seus próprios pais. Mais tarde, naquela noite, Arthur conversa com seu ovo de dragão sobre a partida, quando o ovo começa a brilhar. Ao começar a chocar, Arthur se apavora imaginando o que pode haver dentro. Mas, quando a casca se rompe, um dragãozinho adorável, quase como um gatinho, aparece. Imediatamente, Arthur se encanta com a fofura dela. No entanto, quando ela morde seu braço como um filhote, ele percebe que ela não é tão amigável assim. Na verdade, a mordida foi para lançar um selo nele. E agora, Arthur finalmente pode ouvi-la, embora o que ela diga seja um monte de sons confusos. Ainda assim, ele se alegra por poder ouvir sua voz. Ele a chama de Sylvie, em homenagem à sua mãe, Sylvia, e se pergunta qual é o significado do selo em seu braço. De qualquer forma, ele mal acredita que se tornou pai com apenas 8 anos. A chegada do novo mascote é surpreendente, e a expectativa sobre como o resto da comunidade reagirá a essa novidade, especialmente Tessia, por causa de sua personalidade alegre. Na manhã seguinte, Tessia chega como de costume para acordar Arthur. Como ele dorme profundamente, seu toque leve não surte efeito. Ela então remove o cobertor e vê a criatura estranha. Seu grito é tão alto que acorda Arthur, mas ao contrário do que se esperaria, não é um grito de medo. Tessia está entusiasmada com a nova criatura. Ela pega no colo e a acaricia como um bebê. Juntos, vão até o campo de treinamento para encontrar Viren. No caminho, Tessia tenta de tudo para fazer Sylvie gostar dela e ir até ela. Mas Sylvie, ou melhor, a fera, só prefere seu mestre. Quando chegam ao campo de treinamento, Viren não se surpreende. Ele pergunta se aquela criatura é resultado da assimilação da vontade da besta, e Arthur confirma. Ao olhar para Sylvie, Arthur pensa no quanto ela pode se sentir rejeitada pela sociedade. Mesmo sem ele dizer nada, Viren percebe sua preocupação e o tranquiliza, dizendo que não haverá problema. Ninguém acreditaria que se trata de um dragão de verdade, então podem apenas dizer que é uma besta mágica especial. O treino daquele dia começa oficialmente, e Viren explica que, agora que Arthur despertou sua mana bestial, ele deve treiná-la também. E qual a melhor forma de treinar do que em um duelo físico? Viren se transforma em sua besta espiritual. A criatura é aterradora, o som, a energia, e até a luz sombria que emana dela intimidam as crianças. Para piorar, Viren manda Arthur enfrentá-lo. Arthur mal consegue vê-la e desiste rapidamente, admitindo a derrota. Viren volta à sua forma de elfo e explica que a criatura se chama Pantera Sombria, uma besta que usa som e luz de forma tão furtiva que se torna praticamente invisível. Apesar de poderosa, ela consome muita energia. Como já terminou de bully com Arthur, Viren pega um bastão para treinarem como pessoas normais. Dias se passam, depois semanas, talvez até meses. Arthur treina sua vontade bestial e sua mana. Ele se fortalece e finalmente é capaz de enfrentar a Pantera Sombria. Com a abertura do portão se aproximando, Tessia começa a sentir o peso da iminente ausência de Arthur. A cidade celebra uma festa antes do intercâmbio, mas Tessia não consegue aproveitar, pois seu amigo partirá. Arthur tenta convencê-la a pelo menos sorrir.
Em outro dia qualquer, enquanto caminha pela cidade, um garoto esbarra nele e o encara de forma estranha por ser humano. O garoto é FYTH, lembra dele? O mesmo elfo que havia desafiado Arthur para um duelo e perdeu com um único golpe. Ele se aproxima novamente e pergunta se Arthur se lembra dele. Arthur, sinceramente, diz que não. Quem o culparia? FYTH parece insignificante. Tentando se explicar, o garoto insiste que está pronto para uma revanche, pois agora sabe que pode vencê-lo. O resultado não muda, Arthur o acerta e ele cai no chão. Tessia diz a Arthur quem é o garoto, e Arthur estende a mão em cumprimento. Surpreendentemente, FYTH aceita o aperto de mão, revelando que tudo o que queria era ser amigo de Arthur, e que ficou triste quando Arthur não lhe estendeu a mão da primeira vez. Eles conversam, e Arthur descobre que FYTH também participará do programa de intercâmbio. FYH revela que todos os filhos dos nobres estão indo. Ele não sabe disso, já que Tessia não disse que também irá. Ele olha para ela para perguntar se ela vai, mas Faith responde que ela não irá porque não querem que sua princesa frágil se perca de novo. Frágil. Essa não é uma palavra que se deveria usar para a tia, considerando o quão forte ela é. E, como ele acha que ela é frágil, ela precisa mostrar o quanto é forte. Ela o acerta e ele voa pelos ares, caindo como uma bola em um castelo inflável. Ele desmaia imediatamente. Nunca vi uma princesa bater em seu subordinado antes. Acho que essa foi a primeira vez. Vendo como a situação está se desenrolando, Arthur rapidamente arrasta para longe. Quando se afastam, ele adverte que uma princesa deve se preservar e não deveria bater nos seus subordinados. Mas ela não liga para isso. Ela tem tantas coisas na cabeça, especialmente o fato de que ele está indo embora. E Faith acabou caindo numa armadilha. Ela reclama que Arthur está a deixando e ainda está agindo como o pai dela ao repreendê-la. Ela o chama de velho e sai correndo. Ela vai para o quarto chorar, e Arthur, percebendo que ela está abatida, vai até lá pela janela, segurando flores de sino. Ela o nota pela janela e vai até ele. Ele coloca a flor em sua orelha e a convida para sair com ele. Eles caminham pela floresta, apesar dos avisos que receberam sobre não irem até lá. Em seguida, ele acende uma fogueira para aquecê-los e eles se sentam para conversar. Ela começa a ficar sonolenta, e ele a incentiva a dormir, mas ela quer continuar com ele. Eles começam a conversar sobre o mundo humano, mas ela acaba adormecendo. No dia seguinte, Arthur se prepara para partir. Viria lhe dar uma bússola para que não se perca, e também diz que a bússola tem o símbolo de Aerelite, então, se ele quiser voltar, saberá o caminho. Virian também revela, de forma disfarçada, que sabia sobre a escapada deles na noite anterior. Antes de partir, Arthur pergunta por Tessia, mas presume que ela está abatida demais para se despedir. Quando ele está em frente ao portal com as outras crianças, Tessia chama seu nome e corre até ele. Ela até tropeça no caminho. Ela o segura, lembrando de não pular refeições quando voltar para casa. Ele a abraça, dizendo que vai sentir sua falta. Em lágrimas, ela responde que também vai sentir falta dele. E o portal se abre. É de fato uma despedida emocionante. Após uma longa viagem, Arthur retorna ao reino humano. Ao pousar no reino de Zeus, ele fica feliz por poder ver seus pais novamente. Ele caminha até sua casa, se prepara e bate na porta. Uma garotinha corre até a porta para abri-la. Ele olha para a doce menina diante dele, sabendo que é sua irmã. Seus pais correm até a porta, chamando a menina de Eleanor. Quando chegam à porta, estão tão chocados que nem conseguem reagir. Ele sorri para eles, dizendo que voltou. Alice e Reynald não conseguem acreditar nos próprios olhos ao verem Arthur diante deles e o abraçam apertado para recebê-lo de volta. A filha deles diz a Alice que ela não deveria chorar, e Arthur se vira para a menina, percebendo que ela é sua irmã, por quem ele estaria disposto a sacrificar a própria vida. Ele se ajoelha diante da irmã, Helena, e se apresenta, deixando-a bastante surpresa por finalmente ver seu irmão. Em seguida, Arthur entra em casa, onde Alice começa a lhe fazer perguntas sobre o tempo que passou longe. Ele garante que está bem, e até mesmo Reynald pede para que ela pare de sufocar o garoto com perguntas. Enquanto isso, Eleanor sente ciúmes de toda a atenção que Arthur está recebendo dos pais, mas Alice diz para que ela seja amiga dele, pois ele é o irmão de quem tanto falavam nas histórias. Arthur responde que queria muito conhecê-la. Então, o bebê dragão Sylvia pula nos braços da menina. Quando todos se acalmam, Arthur conta em detalhes o que aconteceu após se separar da família. No entanto, ele omite a existência de Sylvia, por não saber como os pais reagiriam, e diz que sobreviveu à queda graças a um golpe de sorte.
Ele narra como resgatou Tess e permaneceu no reino élfico durante os anos seguintes, treinando e tratando sua doença. Ele esconde tudo sobre Sylvia e o núcleo de besta que possui, explicando apenas que ela é uma fera de mana que ele adotou após encontrar a mãe dela enfraquecida demais para sobreviver. Seus pais acreditam nele e ficam apenas aliviados por ele estar vivo. De repente, Reynald pergunta em que estágio está o Monor de Arthur, e Alice o repreende por tocar nesse assunto logo após a volta do filho. Arthur, por sua vez, pergunta sobre o trabalho atual do pai, e Reynald se gaba de ser instrutor de segurança em uma famosa casa de leilões. Reynald declara que seu Monor alcançou a cor laranja escura há 2 anos, um estágio intermediário na escala de poder. Arthur fica impressionado, reconhecendo o esforço do pai para chegar ali, mas revela que ele próprio está no estágio vermelho claro, um nível abaixo. Reynald fica desconcertado por estar prestes a ser superado pelo filho e o desafia para um duelo amistoso, querendo ver o quanto ele evoluiu. Apesar dos protestos de Alice, algumas pessoas invadem a casa. Um homem chamado Vincent pergunta se é verdade que o filho de Reynald está vivo, e Arthur se pergunta quem é aquele sujeito. Reynald explica que Vincent é o dono da casa de leilões onde ele trabalha, inclusive, aquela casa também pertence a ele. Arthur cumprimenta Vincent e sua esposa e logo faz amizade com a filha deles, Lilia, graças à fofura de SYLVY. Reynald então convida Vincent para assistir ao duelo entre ele e Arthur no jardim, e todos seguem para lá. Vincent fica surpreso ao saber que o Monor de Arthur está no estágio vermelho claro. Alice explica que seu filho aprende rápido e não teria motivos para mentir. Mesmo assim, Vincent acha difícil de acreditar, pois até mesmo os melhores alunos das academias mais renomadas atingem esse estágio apenas aos 13 anos, e Arthur tem apenas 8. Enquanto isso, Arthur e Reynald terminam o aquecimento e partem um contra o outro. Arthur bloqueia os ataques do pai e contra-ataca, mas Reynald para com facilidade, dizendo que ele ainda precisa melhorar. Contudo, Arthur o surpreende ao usar técnicas aprendidas com Vian, conseguindo empurrá-lo para trás. Reynald admite estar impressionado, mas avisa que não vai dar outra chance. Agora, ele vai lutar a sério. Ele concentra a mana no punho, transformando-o em fogo, o que deixa Arthur surpreso. Nesse mundo, todo usuário de mana nasce com um elemento específico. Para conjuradores, identificar e usar esse elemento é fácil, mas para aumentadores como Reynald, é necessário muita prática e percepção para alcançar esse nível. De repente, Reynald cobre o corpo inteiro com sua mana flamejante e parte para cima de Arthur, que só consegue se defender. Sendo empurrado para trás, Arthur pensa em como, em sua vida passada, usava um poder chamado Kai, que funcionava basicamente como mana, mas permitia ao usuário escolher o elemento desejado. Ele acredita que, por ter nascido sem um elemento específico nesta vida, pode usar todos eles graças ao treinamento acumulado em suas 2 existências. Com isso, acredita ter o necessário para derrotar Reynald. Ele reúne mana nos punhos, que passam a emitir um brilho dourado que surpreende a todos. Arthur corre até o pai e bloqueia seus punhos flamejantes com a aura dourada que emana de suas mãos. O choque da colisão entre os dois gera uma onda de impacto que os afasta. Reynald, então, ataca com mais agressividade e acerta um golpe sólido. Arthur corre novamente para cima do pai, lembrando como usou sua maestria em Kai durante os treinos com Vian, o que melhorou muito seus resultados. Ele dominou o elemento fogo rapidamente, e por isso o velho elfo decidiu levá-lo um passo além. Agora, relembrando o treinamento, Arthur libera novamente a aura dourada, e a transforma em eletricidade. Os raios liberados do corpo de Arthur incendiaram a grama, e Reynald só conseguiu encará-lo, perplexo, ao perceber que Arthur havia dominado a forma superior da magia do fogo. Arthur então lhe disse que era cedo demais para se surpreender, pois ele ainda tinha mais truques. De repente, usou magia da água, manipulando a água da fonte para atacar Reynald. Todos ficaram chocados ao vê-lo usar 2 tipos de magia ao mesmo tempo, e Reynald mal conseguiu desviar do ataque pelas costas. Em seguida, Arthur cancelou seus feitiços e Reynald o abraçou imediatamente. Disse estar orgulhoso e perguntou quando ele aprendeu aquilo. Arthur respondeu que havia aprendido recentemente, mas ainda não dominava bem a água. Enquanto Alice e Helena tratavam aquilo como algo normal, Vincent e sua esposa ficaram sem palavras, convencidos de que Arthur era um gênio. Logo depois, todos voltaram para dentro da casa e se sentaram à mesa, onde Vincent comentou que o futuro de Arthur era brilhante. Reynald concordou, dizendo que sabia disso desde que Arthur despertou seu maná aos 3 anos e destruiu a casa no processo. Vincent se surpreendeu ao ouvir isso e, enquanto Reynald ria orgulhoso, caiu junto com sua cadeira. De repente, Vincent se levantou e sugeriu que mandassem Arthur para a Academia Zirus.
Reynald ficou surpreso e perguntou se ele tinha certeza, pois a Academia Zirus era a melhor escola de magos do continente. A esposa de Vincent concordou totalmente, dizendo que os pais de Arthur não precisariam se preocupar com as despesas, pois eles queriam patrocinar a educação dele esperando se beneficiar disso no futuro. Alice ficou nervosa ao ouvir a proposta e comentou que nem sabiam se a academia aceitaria seu filho. Mas Vincent respondeu com confiança que conhecia o diretor da academia e poderia dar um jeito nisso. De repente, Arthur falou que, como o assunto dizia respeito diretamente a ele, deveria ter voz na decisão. Disse que havia acabado de se reunir com a família e não queria se afastar tão cedo. Vincent entendeu seus motivos e então Arthur se despediu, dizendo que estava cansado após o combate. Ele entrou na casa, mas Lily o seguiu, encantada desde que viu seu poder. Ela o avisou que estava indo na direção errada e pediu que a seguisse, pois o levaria a um lugar melhor. Levou Arthur até a cozinha no porão, onde começou a conversar alegremente com os criados, pedindo pratos de carne deliciosos. A velha empregada comentou que Lilia deveria cuidar da dieta, pois havia ganhado peso, e Lilia retrucou mandando que não comentassem sobre isso. Arthur ficou surpreso ao ver esse lado de Lilia, já que ela quase não falava até então. Uma das criadas contou que ela sempre ia lá comer quando estava estressada. Arthur perguntou o motivo e a criada explicou que Lilia e seus pais esperavam que ela despertasse como maga, o que era uma pressão enorme. À noite, Alice e Reynald foram até o quarto de Arthur para conversar mais. Disseram que estavam muito felizes com seu retorno e que também estavam muito orgulhosos. Afirmaram que ele se tornaria um grande mago. Arthur quis contar algo, mas eles o interromperam, dizendo que poderiam conversar sobre isso no dia seguinte. Então, desejaram-lhe boa noite e o deixaram dormir. Na manhã seguinte, Arthur correu para o salão assim que acordou, pois alguns velhos amigos estavam lá para vê-lo. Eram os membros do grupo de seus pais, que ficaram muito felizes ao vê-lo de volta. A mamãe Angela o abraçou com tanta força que ele mal conseguia respirar. Depois, ele trocou um toque de mãos com o tanque Dirk. Adam e Ellen começaram a discutir como sempre, mesmo enquanto davam boas-vindas a Arthur. De repente, Jasmine começou a revistá-lo sem motivo aparente, só porque queria tocá-lo. Depois o abraçou, pedindo perdão e dizendo que tudo era culpa dela. Após esse reencontro emocionante, o grupo começou a contar a Arthur sobre as missões recentes em lugares distantes. E, como de costume, continuaram discutindo por bobagens. Ao ouvi-los, Arthur percebeu que havia muito sobre aquele mundo que ele ainda não conhecia, e que se tornar aventureiro poderia ser uma boa forma de aprender. No entanto, ao olhar para sua família, sentiu que ainda não estava pronto para deixá-los novamente. Quando Arthur começa a meditar, o tempo simplesmente para. Talvez seja alguma técnica nova e superpoderosa que ele esteja tentando, mas ela cobra um preço, ele só consegue mantê-la por alguns segundos antes de ficar completamente exausto. Sylvie aparece, e sua fofura é o suficiente para motivar Arthur. Ele a abraça, agradecido por estar ao seu lado, mas ela solta um dos puns mais fedorentos da história, fazendo Arthur desmaiar só por causa do cheiro. Para limpá-la, ele a leva para o banho e a obriga a ficar de molho na banheira, mesmo contra sua vontade. Vendo a resistência dela, Arthur tenta explicar que eles não podem se dar ao luxo de parecer ou estar sujos naquela casa, já que a mansão pertence à rica família Elia. Falando neles, Arthur se lembra de ter ouvido uma das criadas comentar que Vincent e Tabitha Elia estão preocupados com sua filha Lilia, que ainda não despertou sua mana. Eles querem que Lilia vire criada, mas ela não se importa muito com isso e está começando a se tornar um incômodo. Enquanto isso, Sylvie começa a espirrar por estar molhada por muito tempo, então Arthur a seca e termina de cuidar dela. De repente, Alice aparece com todos e declara que agora é a vez de Arthur se arrumar. Ela o leva ao barbeiro mais extravagante da cidade, que o chama de um diamante escondido no lixo, mas garante que vai polir esse diamante e revelar seu brilho oculto. Depois de Deus sabe o que, Arthur sai de lá parecendo um verdadeiro galã, impressionando todas as mulheres. Tabitha o elogia, dizendo que finalmente ele está apresentável o suficiente para entrar na casa de leilões deles. Alice explica que a casa de leilões Elia é frequentemente visitada pela realeza, por isso precisavam dar uma repaginada em Arthur antes de levá-lo até lá. Em vez de aumentar sua confiança, tudo isso só faz Arthur se sentir pior, como se ele tivesse aparência horrível antes. Seguindo adiante, Tabitha decide mostrar a cidade de Zirus para Arthur. Sua irmãzinha, Eleanor, pede para ele ser seu acompanhante, o que deixa Lilia com ciúmes. Ela comenta que Eleanor costumava andar com ela antes de Arthur aparecer e elogia o novo visual dele, deixando escapar que foi ela quem escolheu a roupa. Arthur sai com todos para o mercado, onde Alice compra várias roupas novas para ele. Depois das compras, o grupo brinca na praça central perto da estátua do rei,
quando um grupo de estudantes da Academia de Magia de Shirus joga algo em Arthur, agindo como verdadeiros valentões. Arthur os ignora para evitar confusão, e eles acabam indo embora. Lilia então explica que os estudantes são tratados como realeza por causa de seu status como magos, mas Arthur realmente não se importa com isso. Enquanto continua caminhando com o grupo, ele sente uma aura misteriosa vindo de uma loja. Lá dentro, há vários núcleos de besta. Segundo Tabitha, um núcleo de besta é um núcleo mágico retirado de uma besta mágica e serve para aumentar consideravelmente a força de uma pessoa. Arthur já conhecia esse conceito, já que Sylvie tecnicamente veio de um núcleo assim, mas não sabia que as pessoas comercializavam esse tipo de coisa, pois isso não é comum no reino élfico. Tabitha continua sua explicação, dizendo que existem casos muito raros em que um núcleo de besta contém uma vontade de besta, o que aumenta tanto seu valor que até os mais baratos, que custam a partir de 100 moedas de ouro, poderiam sustentar a família de Arthur por centenas de anos. Ela revela que ela e o marido planejam colocar alguns desses núcleos no próximo leilão e, ao ver o interesse de Arthur, promete deixá-lo tocar um deles, o que parece ser uma grande honra. Arthur finge estar animado, mas no fundo está satisfeito com a vontade de besta que já possui. De repente, Lilia fica triste, e sua mãe percebe o motivo. Lilia quer um núcleo de besta para si, o que é compreensível já que sua família trabalha com isso, e ela espera que isso ajude a despertar sua mana. No entanto, Tabitha diz que não é assim que funciona, e além disso, não podem gastar tanto dinheiro com uma criança inútil como ela. Lilia insiste, dizendo que podem procurar por núcleos mais baratos em outro lugar, mas Tabitha já decidiu e encerra a conversa. Mais tarde, o grupo vai a um restaurante almoçar, mas Arthur não consegue aproveitar a refeição. Ao perceber o quão triste Lilia está, ele a observa e entende a situação em que ela se encontra. Seu pai, Vincent, tem grandes expectativas sobre ela, e por isso ela está tentando forçar o despertar de sua mana. Arthur quer ajudá-la, já que sua família ajudou a dele. Mas, quando se vira para conversar com ela, percebe que Lilia sumiu. Ele vai procurá-la e a encontra em uma loja de armas, onde ela foi sozinha para tentar comprar um núcleo de besta barato usando suas economias. Arthur a impede, explicando que mesmo que ela consiga o núcleo, sua mana não vai despertar, pois o mundo não funciona como um sistema pay-to-win. Mesmo assim, Lilia quer tentar e desabafa com Arthur, dizendo como é injusto ser uma criança sem talento, diferente dele, que é super especial. Conforme a discussão verbal entre eles aumenta, Lilia acaba esbarrando em um estudante da Academia de Shirus. Ela se desculpa imediatamente, pois não foi intencional, mas o estudante, junto com dois amigos, não está disposto a perdoá-la com facilidade. Os três adolescentes mimados querem puni-la por sua insolência, e nem mesmo o dono da loja tem coragem de intervir. Então Arthur entra em ação, ativando sua magia, mas, nesse exato momento, Tabitha aparece, encerrando a confusão e revelando que é a chefe da família Elia. Ao saberem de sua posição, os estudantes decidem não levar o incidente adiante, já que a família Elia faz grandes doações à academia e tem grande influência. Mesmo assim, eles provocam Lilia uma última vez antes de sair. As mulheres retornam para casa com Arthur e informam Vincent sobre o ocorrido. Ele fica aliviado por a briga ter acabado antes que Arthur destruísse os valentões. De qualquer forma, Vincent pede para que tanto Lilia quanto Arthur tenham mais cuidado com suas ações, especialmente Arthur, que em breve se juntará à Academia de Shirus. Essa é a primeira vez que Lilia ouve que Vincent está patrocinando a entrada de Arthur na academia. Ela assume que Vincent está dando a vaga a ele em vez dela por não vê-la como um bom investimento. Muito emocionada, Lilia corre e diz para Vincent e Arthur que os odeia. Após essa situação constrangedora, Arthur tenta não se abalar. Ele sabe que a jovem não quis dizer tudo aquilo de verdade. Mais tarde, vai até o quarto dela para chamá-la para o jantar. Ele bate várias vezes na porta, mas não obtém resposta. Sylvie chama sua atenção para um empregado atrás dele, que informa que Lilia não está em seu quarto e o leva até onde ela está. Enquanto isso, Lilia está imersa em pensamentos. Ela reflete sobre tudo o que aconteceu ao longo dos anos e como seus pais devem estar desapontados com ela. Lembra de quando era criança e de como seu pai expressava o desejo de que ela se tornasse uma maga. Desde pequena, tudo o que queria era orgulhar seus pais. No entanto, a vida e o destino não seguiram como ela imaginava. Ela se pergunta quando finalmente despertará sua magia. Recorda-se de como sua mãe dizia para não apressar o processo, e de como seu pai, mesmo com seu progresso lento, nunca se desencorajou e dizia que havia feito várias doações para a academia, garantindo que, independentemente de quando despertasse, ela seria aceita. Ouvir seu pai dizer as mesmas palavras para um garoto que chegou dias atrás parte seu coração. Ela se sente um fracasso.
Para piorar, os estudantes da academia disseram que ela só conseguiria um núcleo de mana com dinheiro, o que só reforça sua sensação de ser uma criança com todos os recursos, mas sem saber usá-los. Arthur aparece e a tira desses pensamentos. Diz que seus pais estão preocupados com ela. Ele se sente culpado, achando que é parte do motivo da tristeza dela. Considera pedir desculpas, mas se segura. Mesmo que fosse sincero, pareceria falso, especialmente porque sabe que não fez nada errado. Felizmente, Lilia reconhece seu erro e é ela quem pede desculpas. Diz que não queria magoá-lo, que sempre se sentiu mal por não conseguir despertar sua magia. E quando ele chegou, com habilidades tão extraordinárias, sentiu-se ainda mais deixada para trás. Para piorar, parece que toda a atenção do pai está voltada a Arthur desde sua chegada. Arthur nega e, ao tocar seu rosto, ela se ilumina. Ele entende o que ela sente, a sensação de ser deixada para trás. Conta sobre onde aprendeu magia, de uma garota que conheceu e como foi tratado por ela. Mostra a flor de sino que Tessia lhe deu, e Lilia também a acha bonita. Explica que Vincent está apenas empolgado, e por isso confia tanto nela. Arthur sabe que palavras motivacionais não bastam. Se quer ajudá-la, precisa fazer algo real. Pergunta se ela quer aprender magia, e ela diz que sim. Ele percebe que, independentemente do que Vincent faça, ela sempre vai achar que seu pai só quer que ela vire uma criada. Mais tarde, os pais de Lilia descobrem que ela saiu de casa e ficam preocupados com o motivo. Confrontam Arthur, que revela que a enviou para o lugar onde aprendeu magia. Vincent fica furioso. Mesmo que Arthur tenha boas intenções, ele deveria ter pedido consentimento antes de tomar tal decisão. Arthur explica que foi desejo de Lilia e, se os pais se envolvessem, ela talvez tivesse desistido. Ele entrega a carta que ela deixou. Nela, Lilia pede desculpas por se sentir inútil. Diz que sabe que não serve para nada no momento, então vai aprender a se tornar uma maga. E não importa quanto tempo leve, ela despertará sua magia antes de voltar. Vincent cai de joelhos, percebendo seu erro. Ele havia passado à filha a ideia de que apenas se tornando uma maga ela poderia trazer orgulho à família. E agora ela sente que é inútil sem isso. Ele chora, dizendo que, mesmo que ela não desperte seu poder mágico, ainda é sua filha preciosa e sempre será útil para eles. Ao ouvir isso, Arthur chama o nome de Lilia e pergunta se ela consegue ouvir Vincent. Lilia sai e revela que tudo foi uma brincadeira. Ela não foi a lugar nenhum. Arthur havia feito isso apenas para que ela pudesse entender o quanto vale para seus pais. Ela se desculpa por ter feito uma brincadeira tão cara, mas Arthur assume a culpa. Afinal, ele foi quem começou tudo. Ele diz que sabe o quão triste é para um pai perder um filho. Ele se lembra de como seus pais se sentiram quando ele sumiu, e promete não brincar mais com isso. Ele só queria provar seu ponto. Vincent percebe que estava empolgado demais com a ideia de sua filha ser uma maga. Fico me perguntando por que ele acha que é tão fácil. Se fosse fácil assim, por que ele também não é um mago? Ele pede desculpas a Arthur por ter tentado mandar a menina para a academia mesmo depois de ter acabado de se reunir com os pais. Ele vai até a filha e a abraça junto com Tabitha. Diz a ela que, não importa o que aconteça, ela é sua filha e que ele não precisa mais que ela vá para a academia. Ela sorri e diz que ainda deseja ser uma maga e estudar lá, não importa quanto tempo demore. Como o problema de mentalidade já está resolvido, Arthur se prepara para ajudá-la a despertar seu poder mágico. Ele pede para ela e Eleanor se sentarem. Pede que respirem fundo, já que sabe que a respiração é uma das formas mais rápidas de se conectar à magia. Ele pede que fechem os olhos e continuem respirando, dizendo que logo verão estrelas brilhantes. Assim como ele previu, Eleanor revela que viu algumas estrelas, mas elas desapareceram. Ele entende que isso aconteceu porque ela parou de respirar e pede que continue. Isso faz Lilia se perguntar por que ela não está vendo nada. Ele se aproxima delas e dá tapinhas leves em suas costas, tentando conectar seu mana ao delas. Logo, Lilia vê suas estrelas. Ela diz que parecem com a campânula que ele mostrou a ela uma vez. Seus pais ficam muito felizes. Eles rapidamente organizam uma festa para celebrar esse marco. Durante a festa, Arthur diz a Lilia que ela precisará praticar por uns 2 anos para pegar o jeito, mas que, se continuar respirando fundo, ficará bem. Ela está tão empolgada que pergunta qual elemento poderá usar. Nossa menininha já está se adiantando. Eles dois riem do entusiasmo dela. Um homem entra na cidade com vários acompanhantes. Acredito que seja o rei. Ele ouviu falar da casa de leilões e seu único propósito ao vir é ver o que é esse lugar. O que isso significa para o nosso Arthur?